Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo dia da Semana Jurídica organizada pela Escola Brasileira de Estudos Jurídicos, a EBJUR. Eu sou o Cairo Rodrigues e estarei com vocês aqui ao longo dessa noite. E hoje nós vamos receber o professor Rodrigo Teles, que vai apresentar mudanças importantes na concessão de alguns benefícios previdenciários, como BPC e LOAS, após a pandemia do Covid-19. Nosso convidado é advogado previdenciarista, professor da pós-graduação em prática da advocacia previdenciária da EBJUR, mestrando e especialista em direito previdenciário e também atua como consultor de escritórios previdenciários. E antes de iniciar o nosso debate, eu gostaria de reforçar que todos os participantes vão receber o certificado digital de participação da nossa Semana Jurídica por e-mail. E a EBJUR está preparando condições especiais para que vocês possam participar dos cursos organizados pela instituição, então fiquem atentos às novidades. Não deixem de conferir o nosso site, que está aparecendo aí na tela abaixo do vídeo, as nossas redes sociais, para você não perder nenhuma novidade. Pedimos também que vocês quero dizer que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aqui no nosso chat, no Twitch. Então, criem o seu perfil, se você ainda não tem, mande suas perguntas no nosso chat, que o professor, ao final, vai responder algumas das questões dos senhores. Quero dar as boas-vindas aqui agora ao professor Rodrigo Teles. Professor, a palavra é toda sua. Olá, Cairo, tudo bem? Primeiro, quero agradecer a introdução, quero agradecer a apresentação. Confesso que na metade do currículo, enquanto você dizia tudo que eu fazia, eu fiquei pensando, gente, eu não devo ter vida, né? Aquela hora que as pessoas vão falando do currículo, você fala, gente, o que está acontecendo, né? Mas quero agradecer aí o espaço, enfim, agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos que estão conosco. Nós estamos numa modalidade, né, em que vocês têm como que um webinar, então a gente não tem esse espaço de troca, a gente não tem esse espaço de aula. Para nós como professores, né, para nós como palestrantes, é sempre uma atividade muito corajosa, porque basicamente a gente está falando para a gente, mas a gente está falando para todos vocês. Então, a todos que estão do outro lado, a todos que estão do outro lado da câmera, que eu não os vejo, não os conheço, né, ou então se eventualmente tem algum aluno meu, enfim, desde 2014 eu dou aula, né, em Ribeirão Preto, dou aula em Franca, enfim, em região. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer aí o carinho, agradecer o cuidado, dizer para vocês que eu estou aqui hoje para poder conversar um pouco sobre benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que são benefícios muito comuns da atuação do advogado previdenciarista. E esses benefícios de natureza muito comum, né, da atuação do advogado previdenciarista, mesmo não sendo benefícios de natureza previdenciária, eles podem fazer muita diferença na nossa advocacia. Ocorre que esses benefícios, eles vêm passando por algumas alterações, vêm passando, né, por algumas novas regras, algumas discussões legislativas, estão aí pendentes de discussão no Congresso, para alterações de critérios econômicos, inclusive, e dentro dessa composição, nós precisamos entender como isso, né, beneficia sim ou não os nossos clientes e a advocacia. Para além disso, o que é importante observar é o que acontece nesse momento de pandemia, o que acontece nesse momento, né, econômico, social, né, inclusive de saúde no Brasil, e como isso afeta esses benefícios. A verdade a gente sempre vê, né, vários webinars, vários cursos, né, vários encontros online ou lives, né, falando sobre a pandemia, a Covid, a pandemia, a Covid. Mas a verdade se vocês, assim como eu, né, enfim, por exemplo, hoje eu estou aqui no meu escritório de advocacia, desde a semana passada nós recebemos autorização para poder voltar a funcionar aqui em São Paulo, baseado num convênio, né, assinado, enfim, com algumas associações de escritórios de advocacia, a Ordem dos Advogados. A gente está trabalhando, né, com 20% da equipe em trabalho reduzido, em horário reduzido, a gente tem horário para abrir, horário para fechar, a gente tem clientes que estão nos procurando, nós tivemos que nos adaptar, né, com tecnologia, com gestão, com outras condições, e dentro dessa composição, tudo isso afeta a nossa advocacia. Mas mais do que afetar a nossa advocacia, afeta as condições econômicas ao nosso entorno. Então, né, se tem menos pessoas na rua, se tem menos trabalho, se tem menos atividade, dentre outras condições, isso tudo nos coloca numa posição que as pessoas começam a ter menos renda.
e um dos critérios de concessão desses benefícios assistenciais é a inexistência ou a baixa renda, que é a condição de miserabilidade. O que nos lembra, então, que talvez, né, muito provavelmente, um grupo de pessoas que era elegível, por exemplo, por ser pessoa com deficiência, né, no caso concreto, ia conseguir, né, não ia conseguir receber o benefício pela condição de miserabilidade, e agora, com a situação econômica do país e com cada vez menos renda, a gente tem, então, a possibilidade de concessão desse benefício. Para poder falar com vocês, né, aos que estão acompanhando desde o início da semana, os encontros, vocês viram debates, eu preferi fazer esse encontro, né, um encontro mais como um espaço de conversa, um espaço de diálogo, e separar com vocês aqui um conteúdo, um material. Então, eu vou deixar para vocês, né, uma parte da aula eu falando, uma parte desse momento de encontro, né, dessa semana jurídica, né, um espaço de um diálogo, mesmo que eu não tenha vocês aqui falando comigo, eu vou ter talvez algumas perguntas de vocês aí mais ao final e a gente abre um espaço para vocês, mas vou tentar fazer essa construção, né, mostrar um pouco do material para vocês, mostrar um pouquinho dessa advocacia para vocês e falar sobre o que está acontecendo no cotidiano. Para isso, né, tomo a liberdade de mostrar para vocês, então, enfim, essa parte inicial do material de vocês, enfim, aqui, só vou pedir para você, Cairo, para você dizer para mim se já está aparecendo para todos a informação. Perfeito, está em ordem. Então, queridos, deixa aqui anotado para vocês, né, a concessão do BPC Loas pós-Covid-19, e o que vocês estão vendo anotado aqui embaixo, vocês vão ver, né, uma logo, né, minha, Rodrigo Teles, que é inclusive da Teles Advocacia, né, que é a minha advocacia. Eu tenho um escritório aqui em São Paulo, capital, especializado em benefícios previdenciários e assistenciais, e uma logo chamada BPC Loas, né? Eu sou fundador de um movimento chamado Loas Muda Vidas, e esse movimento é um movimento de preparação de advogados para prestarem serviços, né, em para outras pessoas nas áreas do direito, de benefícios assistenciais para pessoas idosas e para pessoas com deficiência. O que eu trago para vocês aqui é o seguinte: eu acredito que nós temos pessoas que são elegíveis para receberem benefícios em vários lugares do país, se não em todos os municípios do país, eu poderia dizer, e o que faltam são advogados para prestarem serviço para essas pessoas. O que faltam, né, são advogados aptos a prestarem serviço para essas pessoas em relação ao conhecimento jurídico, e mais do que o conhecimento jurídico, o conhecimento de mercado. Porque as pessoas devem se perguntar assim, nossa, mas prestar serviço para essas pessoas dá dinheiro? Né? Prestar serviço para essas pessoas permite, né, o ganho de bons honorários? E a resposta é sim. É possível receber bons honorários, é possível ter bons processos, é possível ser indicado, né, para outras pessoas, e dentro dessa composição permite aqui, né, no nosso cotidiano, permite no nosso conteúdo, a possibilidade de prestação de serviço para cada vez mais pessoas crescendo a advocacia. Então, se você que está me ouvindo aí, né, você está no começo da advocacia, está no começo da sua carreira em matéria previdenciária e matéria assistencial, eu gostaria de trazer para vocês a seguinte condição. É possível, sim, começar a trabalhar na área previdenciária e assistencial, é possível ter cada vez mais clientes, cada vez mais processos por indicação, é possível crescer e desenvolver um escritório e montar um contrato de honorários, né, e montar um modelo de cobrança de honorários que faça aí diferença. Então, o que eu vou fazer com vocês, né? Como é a concessão desse benefício e o viés é feito para a advocacia, a minha construção com vocês nesse encontro vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre um pouquinho esse benefício, nós vamos falar sobre esse momento, né, da advocacia e esse momento econômico, né, relacionado à Covid, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como eu presto serviço para essas pessoas e como eu cobro, né, essas pessoas, e como eu faço contrato de honorários, como eu faço processos administrativos e processos judiciais. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu mostrar para vocês que interessante. Nós temos a introdução, né, à assistência social e à seguridade social no Brasil, e basicamente o que vocês têm é um sistema de seguridade social brasileiro separado, né, em 3 partes, um sistema tripartido, separado em previdência, em assistência e em saúde. Então, quando vocês olham para assistência social, vocês estão falando da matéria de hoje, que são os benefícios de prestação continuada. Mas quando vocês olham para assistência social, vocês estão falando, por exemplo, do auxílio emergencial, que foi aí concedido, né, para milhões de brasileiros nos últimos meses, em decorrência da crise do coronavírus. Então, a assistência social brasileira nunca antes recebeu tanta atenção como agora, baseado no quê? Baseado no fato de que segue sendo um dos sistemas mais poderosos de garantias. De garantias ao quê? A mínimos existenciais, né? E a proteção dessas pessoas. Para além disso, gostaria de deixar claro para vocês que a Previdência
como outra pata, né, como outra parte da Seguridade Social, é um sistema que protege as pessoas em 3 regimes diferentes, que é o regime geral, então o regime geralmente das pessoas da iniciativa privada, o regime próprio, que são as pessoas da iniciativa pública, e o regime complementar. Então, se você tem uma previdência, né, você paga uma previdência que no futuro ela não vai te dar equiparação ao valor que você deseja, você pode fazer o quê? Pagar uma previdência complementar. E essas previdências são abertas, fechadas, públicas, privadas. Então, um exemplo, né? Se você é funcionário da Petrobras, você pode pagar a previdência do Petros. Mas se você é funcionário, por exemplo, de uma empresa, aqui, por exemplo, do meu escritório de advocacia, você pode entrar ali no banco, né, no Itaú, no Santander, no Bradesco, e você pode fazer um plano de previdência deles. Então, são previdências, né, privadas, previdências públicas, abertas, fechadas, cada uma delas tem regras diferentes. E nós temos a saúde, né, provando aí esse ano também para que veio, principalmente depois, né, da PEC do teto de gastos públicos de 2018, que congelou, né, os gastos públicos, né, para a saúde, por exemplo, e educação, e agora a saúde, né, demandando aí os seus recursos. Inclusive, quando a gente faz uma análise do nosso sistema de saúde com outros sistemas de saúde do mundo, fica claro porque a gente tem que defender, né, e cuidar do Sistema Único de Saúde, principalmente para ele ser melhor gerido, tá? Porque o nosso sistema de saúde já foi copiado mundo afora por vários outros países. Sob que ponto de vista e sob que ótica? Porque esse sistema de saúde é um sistema que protege as pessoas que não podem pagar, né, para ter acesso à saúde. Ocorre que cada um desses sistemas, eles têm umas características diferentes. E todos eles nos lembram, né, do princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. O que eu estou falando sobre isso? Estou falando para vocês que na saúde, o sistema é puramente universal. Então, na saúde, se você for uma pessoa multimilionária, na saúde, se você for uma pessoa, né, de classe média, na saúde, se você for uma pessoa em condição de miserabilidade, você tem acesso ao sistema. Então, vocês não vão ver um hospital público fechando as portas para uma pessoa só porque ela chegou lá numa Ferrari. Da mesma forma que vocês não vão ver um hospital público fechando as portas para uma pessoa porque ela chegou lá a pé, porque ela não tem, por exemplo, um veículo. Nesse sentido, a saúde é amplamente universal. Ela cobre todas as pessoas. A Previdência Social, ela já é um sistema que funciona mais ou menos assim. Já ouviram aquela frase, não tem almoço gratuito? A Previdência Social é o famoso não tem almoço gratuito. Na Previdência Social, se você quiser, você paga para receber. Aí você vai falar, mas tem universalidade na Previdência? Tem. Existe um tipo de segurado na Previdência, né, muito famoso, chamado segurado facultativo. Facultativo do sentido que é uma pessoa que escolhe, né, se ela quer sim ou não pagar a Previdência. Essa pessoa, mesmo não trabalhando, mesmo não exercendo atividade remunerada, ela vai lá no regime geral, no INSS, e ela escolhe começar a pagar INSS. E se alguma coisa acontecer com ela no meio do caminho, ou se não acontecer, lá no final da vida dela, ela pode se aposentar recebendo um benefício não programado, exemplo, não auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária agora, né, mudou de nome, ou, por exemplo, né, uma aposentadoria, né, um benefício programado. Então, é possível, sim, uma pessoa que não trabalha entrar no regime, né, no sistema, mas ela tem que pagar. Então, não tem almoço gratuito na Previdência. Na assistência social, ela é meio que tipo um pouquinho caracterizada pelas condições da saúde, mas ela guarda requisitos. Então, a saúde vai falar o quê? A gente cobre todos. A assistência vai falar, ela é feita para todos, mas desde que eles cumpram requisitos. E a assistência social vai ter várias regras para vários benefícios. E para nós só cumpre falar do BPC, benefício de prestação continuada. E esse BPC vai falar o quê? Vai falar que o primeiro requisito é o que a gente chama de critério objetivo. E esse critério objetivo é o critério de idoso ou de pessoa com deficiência, tá? Então, muito cuidado, tá? Esse critério de idoso é um critério de pessoa que tem 65 anos ou mais. E o critério de pessoa com deficiência é uma pessoa que tem deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Primeira dica que eu vou dar para vocês. Critério de idoso para benefício assistencial não é 60 anos de idade, do Estatuto do Idoso. Vocês já devem estar aí na cadeira de vocês pensando, esse cara esqueceu do Estatuto do Idoso e ele deve ter matado todas as aulas de Estatuto do Idoso dele da faculdade. Não, não matei. Então, quando você vai lá no artigo 1º do Estatuto do Idoso, ele fala que idoso é uma pessoa com 60 anos ou mais. Quando você vai no artigo 34, caput do Estatuto do Idoso, ele fala
para fins de concessão de benefício assistencial, o idoso só tem direito a partir de 65 anos. Então, dá aquela respirada, tá? E aí você percebe o quê? Que é uma legislação específica que versa sobre o que nós estamos discutindo aqui hoje. E é uma legislação de benefícios assistenciais, não é o Estatuto do Idoso. Tudo bem? O critério é a idade, mas não é a idade que diz que você é pessoa idosa, mas é os 65 anos ou mais. Professor, onde eu vou encontrar isso? No artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Passado um pouco isso, o que a gente tem? A gente tem um outro critério, que é pessoa com deficiência. E aí, eu vou pedir um favor para vocês, né? Isso daqui é um favor educacional, isso ao mesmo tempo é um favor humanizado. Você nunca mais, se você faz, você nunca mais vai falar que é pessoa portadora de deficiência. Tudo bem? Nunca mais. Quem porta alguma coisa pode deixar de portar ela, porque portar é um ato volitivo. Tudo bem? Quando eu falo que pessoa portadora de deficiência, né, que esse portador, essa porta toda, essa pessoa portadora de deficiência, eu estou dizendo para essa pessoa que ela carrega a deficiência porque ela quer. E eu não posso fazer isso. É pessoa com deficiência. Tudo bem? Então eu vou pedir para vocês que não façam isso. Mas você fala, nossa, mas eu falo pessoa portadora de deficiência e ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque até agora você não falou isso para uma pessoa que é militante da área. E quando você pegar um militante da área, daqui a pouco você sofre um cancelamento e aí você vai ver o que acontece. Então, principalmente, se você vai trabalhar com essas pessoas, você precisa começar a usar a forma de comunicação ligada ao direito dessas pessoas. Por quê? Porque existe um universo ligado às pessoas com deficiência. E esse universo é pelos advogados desconhecidos. Então, nós vamos começar a entender esse universo e nós vamos começar a trabalhar com essas pessoas a partir daí. Tudo bem? Bom, e esse sistema, né, tripartido aí, forma a Seguridade Social, e a Seguridade Social está no artigo 194 da Constituição Federal, e ela é composta pela saúde, pela previdência e pela assistência social. E o que nos interessa é a assistência social, que está no artigo 203 da Constituição Federal, que fala que vai ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E aqui vem uma outra coisa legal sobre a assistência social. Na assistência social, tem almoço grátis. Na Previdência, não tem. Na Previdência, não tem almoço grátis, você tem que pagar. Na saúde e na assistência, tem almoço grátis. Só que na saúde é para todo mundo, na assistência é só para um grupo de pessoas. Porque na saúde, o princípio da universalidade prospera. Na assistência, você tem que lembrar da distributividade e da seletividade. Então, como a gente não tem dinheiro para poder pagar benefício assistencial para todo mundo, o que a gente tem que fazer? Tem que escolher os grupos mais vulneráveis. Então, a gente seleciona e distribui os benefícios para as pessoas mais vulneráveis. E quem nesse país, né, me parece mais vulnerável, por exemplo, do que pessoas idosas ou pessoas com deficiência em condição de miserabilidade, ou seja, que não tem renda. Eu não consigo prever, eu não consigo vislumbrar grupos mais vulneráveis do que esses, tudo bem? Porque, eu não sei vocês, né, eu adoro fazer esse comentário quando eu estou em sala de aula. Aqui a gente está nesse sistema de webinar, então eu não vou ter vocês para poder ter esse espaço de diálogo. Mas a questão é o seguinte, não sei se vocês já notaram, mas parece que crime no Brasil, não tipificado penalmente, é ser pobre. Já repararam isso? Parece que no Brasil, ser pobre é crime. Tanto é que se você é pobre, você não tem acesso à saúde direito, você não tem acesso à segurança alimentar direito, você não tem acesso à educação direito, você não tem acesso a transporte direito, você não tem acesso à moradia direito, você não tem nada. E eu estava olhando, inclusive ontem, as faixas de porcentagem de pessoas que morrem, por exemplo, por coronavírus, versus a faixa econômica dessas pessoas, né? Versus a faixa, né, de que você encontra essas pessoas. Quanto mais pobre é uma pessoa, maior a chance, por exemplo, dela morrer de coronavírus. E olha que interessante isso do ponto de vista da gente começar a observar o quê? Nesse caso, né, observando a situação econômica do Brasil e observando a situação econômica, né, das faixas, né, populacionais do Brasil, ser pobre no Brasil é muito degradante. E nesse caso, então você já imagina essas pessoas que são pessoas em condição de miserabilidade, são pessoas em condição de pobreza, e para além disso, são pessoas idosas,
que é outra condição de preconceito. Então, essas pessoas não conseguem trabalhar, essas pessoas não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho, elas não conseguem se desenvolver, e elas têm, muitas vezes, por serem idosas, muitos problemas de saúde, e elas têm muitos problemas de mobilidade. Não sei se vocês conhecem pessoas idosas que, por exemplo, a pessoa já é idosa, 60 anos ou mais, tem problema de mobilidade, precisa fazer acompanhamento médico, é hipertenso. Então, assim, se a gente vê no Brasil, né, tem muitas condições de saúde, como, por exemplo, diabético, e aí precisa fazer um acompanhamento médico, precisa ter uma alimentação específica, alguns são insulino-dependentes, e, para além disso, pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência, eu acho que fica aqui uma clareza, a gente vai discutir isso daqui a pouco, são pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Eu vou falar com vocês sobre isso. Mas imaginem, por exemplo, as pessoas que vocês conhecem que têm deficiência. Pensem na dificuldade que essas pessoas que têm deficiência têm de acessar o mercado de trabalho. Pensem na dificuldade que essas pessoas que têm deficiência têm, por exemplo, de estudar, que elas têm dificuldade de locomoção, que elas têm dificuldade de acesso a políticas públicas. E pensem um pouco, por exemplo, sobre os preconceitos que essas pessoas sofrem. Gente, olha a quantidade de preconceito que as pessoas sofrem com deficiência. E não sei se vocês sabem, esses preconceitos têm nome, porque a gente chama eles de barreiras, que são barreiras de natureza atitudinal, que são as atitudes das pessoas em relação a elas. Tudo bem? Para além disso, gostaria de falar com vocês o quê? Dica minha. Se vocês vão mexer com isso, se vocês vão trabalhar com isso, vocês vão precisar desses 4 textos. Vocês vão precisar da Constituição Federal de 88, no artigo 203, inciso 5. Vocês vão precisar da Lei 8742, de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Só que vou fazer um pedido para vocês. Tá vendo essa Lei Orgânica da Assistência Social, essa LOAS? Primeira coisa que a gente tem de erro é o seguinte: essa Lei Orgânica da Assistência Social presume-se, né, que o benefício tem o nome dessa lei. Então, tanto é que as pessoas chegam e falam, eu recebo LOAS, né? Eu recebo um benefício assistencial de prestação continuada da LOAS. Na verdade, o benefício é o benefício de prestação continuada, mas a lei é a Lei Orgânica da Assistência Social. E nesse caso, quando vocês forem chamar o benefício, tentem chamar ele ou de BPC ou de BPC LOAS, mas tentem não chamar esse benefício só de LOAS, por favor, porque LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. E para além disso, esse benefício, ele está no artigo 20, 20A, 21 e 21A da Lei Orgânica da Assistência Social. E esses artigos, 20, 20A, 21 e 21A, tem um decreto regulamentar, que é o decreto 6.214 de 2007. E esse decreto regulamentar, ele na verdade tem 2 artigos, sendo que um deles indica para um anexo. Esse anexo tem aproximadamente 50 artigos e traz todas as explicações de todas as condições, né, deste decreto que regulamenta esse benefício. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E tem uma portaria conjunta... Oi. Só gostaria de deixar aqui para todos os nossos espectadores que vocês podem debater e fazer perguntas através do nosso chat. E nós vamos passar essas perguntas para o professor aqui ao final da apresentação dele, tudo bem? Maravilha, perfeito. Tá tudo certo? A tela tá aparecendo, o áudio está tudo em ordem? Tudo sossegado? Pode seguir. Tá, ok. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos também esse decreto e tem uma portaria conjunta 3 de 2018 que vai explicar para nós o seguinte: nós vamos ter aqui, então, um processo administrativo e esse processo administrativo vai ter uma composição, né, de uma ordem dentro do INSS. Queridos, eu vou fechar o meu vídeo só um segundo, mas eu vou seguir falando com vocês, tudo bem? Bom, o que nós temos? Nós temos uma estrutura, no caso concreto, dessa portaria conjunta, e essa portaria conjunta vai explicar para nós, no caso concreto, como que o INSS, que é a autarquia previdenciária, cuida, administra, né, como que ela toca esses benefícios em matéria de concessão deles, isso, né, dentro do INSS, dentro do posto, ou seja, quando você faz um pedido administrativo, seja lá no posto, seja, né, no INSS digital, para quem já tem os cadastros. Óbvio, se esses benefícios não são concedidos, você pode naturalmente fazer um requerimento judicial, né, da concessão desse benefício. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Essa legislação, né, essa Lei Orgânica da Assistência Social, ela vem evoluindo desde 1993, e ela vai completar 30 anos agora em 2023. Óbvio que ela vai completar 30 anos em 2023 se todos nós sobrevivemos, né, esse jogo do Dilmandi, que é 2020. Então, assim, por exemplo, agora que a gente está na fase 6, né, de sobrevivência, né, então a gente só precisa fazer o quê? Passar por esse momento
A gente sobreviveu a 2020, 2023 a lei faz 30 anos, né? E no caso concreto, fica essa questão, 30 anos de assistência social no Brasil, e esses benefícios ainda são desconhecidos para muitas pessoas e para muitos advogados. E aí você vai falar, por que os benefícios são desconhecidos para tantas pessoas e para tantos advogados? Simples, porque a assistência social no Brasil também é objeto de muito preconceito. Porque até as pessoas, na hora de pedirem benefícios assistenciais, elas se sentem muito acuadas, elas se sentem muito prejudicadas, elas se sentem muito, né, envergonhadas, às vezes, de pedir um benefício assistencial. Por quê? Porque elas acham que elas são pessoas, né, como os outros dizem, encostada no sistema, né, e aí começa com aquela questão, né, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Gente, tem todo tipo de loucura no planeta Terra. E aí, eu lembro que uma vez eu estava dando aula de benefícios assistenciais numa pós-graduação, eu dou aula desde 2014, e um aluno virou e falou assim para mim, olha, professor, eu tô aqui assistindo essa aula, aluno é assim, a maioria são uns amores, né? Mas quando o aluno dá para ser virado no girai, é um negócio fora da curva. Olha, professor, eu tô aqui assistindo essa aula de benefícios assistenciais porque é obrigatório do currículo, mas eu quero dizer para o senhor que eu acho que isso é tudo gente vagabunda, tá? Porque se essa gente fosse trabalhar, elas não estavam aí recebendo benefício assistencial e não tinha que ficar sustentando ninguém. Aí eu olhei assim e falei, olha, doutor, o senhor tem certeza do seu comentário? Aí ele veio e falou assim, não, eu tenho certeza do meu comentário, isso daqui é um absurdo, não sei o quê, não sei o que lá, que a gente tem que ficar sustentando os outros. E aí eu virei e falei assim, doutor, posso fazer um convite para o senhor? Ele falou, pode. Aí eu virei e falei assim, vamos pensar sobre os benefícios assistenciais para pessoas com deficiência? Ele falou, vamos. Quais são os tipos? Pessoas com deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Aí beleza. Doutor, o senhor sabe quais são as regras da deficiência intelectual? Não sei, professor. Vamos dar uma olhada? A deficiência intelectual tem que ter déficit adaptativo, tem que ter déficit, né, de desenvolvimento intelectual. Então, você não desenvolve o intelecto da mesma forma, então tem prejuízo ali, né, no processo do desenvolvimento cognitivo, tem prejuízo, por exemplo, né, no processo do desenvolvimento adaptativo na sociedade. Então, você imagina, por exemplo, né, uma criança com um retardo mental, que ela não se desenvolve normalmente, né, na escola, e ela ainda não consegue se desenvolver junto com os outros colegas. Tudo bem? E diz, né, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Médicos, de transtornos mentais, somado, né, à Associação Internacional de Doenças do Desenvolvimento Intelectual, que essa questão médica, né, essa deficiência vai nascer no período de desenvolvimento, que é até os 18 anos de idade. O que significa dizer que, imagina uma criança que nasce com retardo mental, ou vamos pensar nessas crianças, por exemplo, não vou nem pensar nessa condição do retardo mental, essas crianças, né, por exemplo, com Zika vírus, antes de sair a legislação do Zika vírus, que é uma pensão especial de natureza indenizatória. Gente, como que você pode falar que todos os benefícios assistenciais pagos são para pessoas, por exemplo, né, vagabundas que não trabalham e que a gente está sustentando, sendo que uma criança que nasce, por exemplo, com uma condição de deficiência nunca poderia ter escolhido trabalhar? Então, acho que assim, quando a gente observa a amplitude dos benefícios assistenciais, a gente tem que observar o quê? Eles são objetos de muito preconceito, eu já encontrei muita gente preconceituosa, e além de serem objeto de preconceito, eles ainda são objeto de um preconceito que colocam todos os benefícios numa vala comum, e além de colocarem todos os benefícios numa vala comum, não descobrem de onde vêm os recursos para a manutenção desse benefício. Como, por exemplo, eu já tive aluno meu que falou assim, não, porque pegam o meu dinheiro do INSS que eu pago para pagar benefício assistencial. Eu falei, por quê? Porque o INSS quem paga. Eu falei, não, querido, o INSS é quem administra, não é o INSS quem paga. O dinheiro não sai do fundo do regime geral. Então, assim, o que a gente precisa é uma cultura que vá contra essa cultura atual de desinformação. E eu não estou nem discutindo aqui com vocês fake news. Estou falando desinformação. Um outro exemplo para vocês de desinformação. Né? Eu tenho no meu Facebook, eu tenho, né, entre todas as pessoas... Eu, por exemplo, nesses momentos políticos, né, combalidos dos últimos anos e tão difíceis, eu não saio deletando as pessoas do Facebook. Então, no meu Facebook tem a direita, tem a esquerda, tem de cima, de baixo, de dentro, de fora, do meio, tem todo mundo. E aí eu vejo todas as postagens, eu vejo os comentários de todo mundo e eu tenho que ser uma pessoa muito aberta, assim, né, para poder compreender o que está acontecendo.
E eu tô falando a nível de política, tá? Não tô falando das outras loucuras que acontecem. Óbvio que, enfim, para mim, socialmente falando, não tem espaço para comportamentos como racismo, entre outras condições. E aí eu lembro que um dia eu trabalho com previdência social, sempre estudei, né, trabalhei, me formei em direito, tenho um irmão que não é da área, né, trabalha com, enfim, na área de engenharia, e aí um dia meu irmão, né, compartilha lá no Facebook: nós precisamos acabar com o auxílio reclusão, porque enquanto a família da vítima não recebe nada, cada uma das pessoas da família do preso recebe 1.000 e tantos reais. Era óbvio uma notícia falsa, o que a gente chama de uma fake news, pegando o valor do critério de baixa renda, que era 1.000 e poucos reais à época, e dizendo que, na verdade, cada dependente do preso recebia aquele valor. E aí eu mandei uma mensagem pro meu irmão, ele falou assim: oi, lindo, tudo bem? Meu irmão me chama de lindo e eu chamo meu irmão de lindo, né? Oi, lindo, tudo bem? Ele falou: tudo. Eu falei: lindo, deixa eu fazer uma pergunta, você fez uma postagem no Facebook assim, tal, do auxílio reclusão, você não quer apagar ela? Aí ele falou assim: não vou apagar não, né? Você viu que absurdo uma situação dessa? Eu falei: sim, eu vi que absurdo, tal. Você não quer apagar ela? Não, imagina, as pessoas têm que saber. O quê? Que você tá passando vergonha no débito, querido? Aí ele: como assim? Eu falei: o que você postou é falso, não existe essa notícia. Não, como assim é falso? Eu vi na internet. Eu: sim, então, você é mais uma dos brasileiros que engrossam a fila de apertar o botão do compartilhar, sem buscar informação. E eu, como advogado, né, previdenciarista, que trabalha com assistência social e previdência social, estou ligando para você para dizer que o benefício de auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda, e aquele valor que está ali anotado é para computar baixa renda, que é uma regra da Emenda Constitucional 20 de 1998, que já tem aí, né, 2008, 2018, 22 anos essa regra hoje, né, e que neste caso, né, essas pessoas, se uma pessoa vai reclusa com qualidade de segurado, os seus dependentes recebem para não ficar sem renda. E estima-se, né, que 5% da população carcerária tenha dependentes aptos para poder receber esse benefício. Você pode apagar a postagem? Só que, enfim, né, meu irmão é um taurino abençoado, né? Então, assim, para você conseguir alguma coisa dele, assim, é uma coisa assim, né, não sei o que lá, mas ainda assim eu não concordo. Eu falo: olha, querido, não é você que tem que concordar. É a sociedade brasileira que tem que dizer se quer sim ou não, seus representantes legislativos que têm que alterar sim ou não. Você só pode apagar essa notícia falsa, por favor? Porque além de ter errado, você está induzindo mais gente a erro. Aí ele bateu muito o pé lá, tal, não sei o quê, porque eu não gosto muito de admitir que está errado, mas foi lá e apagou a postagem. Aí eu ainda mandei uma mensagem educada, falei: olha, obrigado, né? Muito feliz de ver você aí, né, tirando essa informação da internet, porque eu não tenho contato de todas as pessoas que vão acreditar nessa informação falsa para ligar para elas, e nem faria isso porque eu, né, tenho boletos para pagar e preciso trabalhar para poder pagar os meus boletos. Mas a questão é, todas essas informações, esses benefícios e vários desses benefícios passam por preconceito. Então, por exemplo, já vi muita gente com preconceito contra o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, falando que quem recebe auxílio-doença não quer trabalhar é vagabundo. Então, assim, tem muito disso no Brasil. E a gente precisa lidar com isso. E dentro dessa composição, para poder lidar com isso, a gente tem que lidar com duas condições, né? A evolução legislativa desse benefício, e como esse benefício cada vez mais tem que fazer sentido na nossa sociedade, porque ele é de proteção a essas pessoas, e algumas regras do regulamento do benefício de prestação continuada que para nós vão ser muito importantes. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Tem várias informações aqui que estão anotadas nesse slide, tá? E aí, inclusive, eu quero me comprometer, Cairo, eu não sei se é possível, mas se vocês quiserem, né, se a escola brasileira desejar, se os alunos desejarem, eu não sei se quando os alunos fizeram a inscrição, se eles se inscreveram e deixaram os e-mails deles, mas eu envio os slides e a escola faz o envio para os alunos, tudo bem? E aí a gente pode fazer dessa forma, tá ok? Bom, no caso concreto, o que é muito interessante? Nós temos o regulamento dos benefícios de prestação continuada, e nesse regulamento dos benefícios de prestação continuada, nós temos um decreto regulamentar que vai falar para mim: o INSS é responsável por operar o benefício, mas ele não está pagando o benefício efetivamente. Ele só está cuidando da concessão do benefício. Não valia a pena abrir mais uma autarquia, sendo que eu já tinha uma autarquia no Brasil. Era só incluir o trabalho, né, na autarquia previdenciária. O regulamento, se vocês não sabem, ou se vocês nunca viram, ou se vocês têm dúvida,
O regulamento vai trazer o conceito de quem é idoso, com 65 anos ou mais. Vai trazer o conceito de pessoa com deficiência, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Vai trazer o conceito de incapacidade. Muito cuidado, o conceito de incapacidade em matéria previdenciária não tem nada a ver com o conceito de incapacidade em matéria assistencial, tudo bem? Então, na Previdência Social, né, para quem vai receber um benefício por incapacidade temporária, a incapacidade é para o trabalho, tá? A incapacidade, né, para fins de deficiência, é um fenômeno multidimensional que abrange limitação de desempenho e restrição de participação. Então, por exemplo, o que é a incapacidade? É um efeito, né, é um desdobramento da deficiência. E esse desdobramento da deficiência, por exemplo, você imagina, a pessoa, ela é paraplégica, né, ela tem paraplegia, e aí nessa paraplegia ela não anda, então ela está numa cadeira de rodas, ela vive em uma cidade que não tem passeios públicos adaptados ou prédios adaptados, e aí surge uma incapacidade, né, que é um fenômeno multidimensional. Por que é multidimensional? Está desde a pessoa que está na cadeira de rodas, até a falta de calçadas e passeios públicos adaptados e a falta de prédios. Então, veja, tá, né, multidimensional, tem várias dimensões, que impede a participação e gera restrição de participação e de desempenho, percebem? Essa pessoa não vai nos mesmos lugares que a gente, ela não faz as mesmas coisas. É uma outra composição. Então, você nunca pode olhar a pessoa com deficiência nesse benefício e falar, ela pode, não pode trabalhar. Não é disso que a gente está falando. Se eu estivesse falando de gente que pode ou não pode trabalhar, como que eu analisaria uma criança que nasce com deficiência intelectual? Então, eu acho que é tempo no Brasil da gente desmistificar, né, as pessoas com deficiência. Da gente desmistificar as condições de deficiência. Há 2 semanas, eu estava em Brasília, eu sou daqui de São Paulo, mas eu fui a Brasília para poder fazer a finalização de uma formação, né, que aconteceu. Eu estava muito preocupado que ela não fosse acontecer, mas para poder me tornar um facilitador e um multiplicador da Classificação Internacional de Funcionalidades do Brasil, né? A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, é o documento que a gente usa para analisar a deficiência. E essa CIF é o que a gente usa aqui, né, para poder preparar esse benefício para essas pessoas. E no Brasil, nós temos, eu acho que, se eu não me engano, agora, com essa turma que formou, 27 multiplicadores, né? Nós formamos 5 pessoas agora, eu acho que é isso. São essas pessoas que são responsáveis no Brasil para estarem coligadas com uma universidade da África do Sul, que é a Universidade Nelson Mandela, que é uma universidade que se coordena diretamente com a Organização Mundial da Saúde. Nós somos responsáveis por receber todas as solicitações de alteração dos documentos que analisam funcionalidade e deficiência no mundo inteiro, né, que é a CIF, que é esse documento da OMS. Nós analisamos todas essas informações e nós damos pareceres baseados na nossa formação profissional. Então, é um grupo multidisciplinar sobre o que nós entendemos ser válido ou não, né, para ser incluído, para ser alterado ou para ser excluído. Nesse ano de 2020, 16 códigos vão ser alterados. Funciona por códigos, né? 16 códigos vão ser alterados. E lá, nesse grupo, eu sou o único advogado. Então, tem médico, tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta. Fisioterapeuta tem muito médico. Mas, assim, no quesito advogado, tem eu lá. Tanto é que, até hoje, eu sou o único que publicou relações jurídicas em relação à Classificação Internacional de Funcionalidade. E, para além disso, sábado, agora pela manhã, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião com outros advogados para poder, né, fazer essa reunião e explicar para eles como que eles podem usar a Classificação Internacional de Funcionalidades na proteção de direitos de pessoas com deficiência. Mas por quê? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive pela primeira vez contato com pessoas com deficiência. E eu fui aprender com essas pessoas com deficiência sobre as dificuldades delas. Aos 26 anos de idade, eu me tornei pessoa com deficiência por um curto período de tempo. Eu tive uma doença gravíssima chamada Guillain-Barré. Essa doença me tirou o movimento das pernas, eu fiquei internado na UTI, enfim, quase faleci. E aí eu, na verdade, perdi o movimento das pernas, depois eu fiquei na cadeira de rodas, depois eu tive que fazer fisioterapia, e aí eu recobrei o movimento das pernas. Então, eu não só trabalhei com essas pessoas, como em algum momento específico eu entendi, né, a experiência dessas pessoas. E aí, no meu caso, o meu diagnóstico foi de outra condição, que a gente chama de paraparesia. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente,
Para mim, que em 2014 comecei a dar aula, e que nesses anos todos, de 2014 até 2020, eu já acumulei quase 3.000 horas aula, já peguei mais de 450 voos pelo Brasil afora, dando aula, já dei aula em mais de 20 estados, ficar sem andar no ano de 2016 foi uma coisa tão desesperadora. E aí você queria fazer uma coisa, não conseguia, queria trabalhar, não conseguia, e aí precisava se adaptar, aí queria, enfim, né, dar meu jeito, porque eu sou super desenrolado com as coisas, não podia, levava bronca de todo mundo, levava bronca de fisioterapeuta, levava bronca de médico, levava bronca de enfermeiro. E aí você olha para essa situação toda e você começa a notar como viver essa experiência e conviver com essas pessoas é muito interessante para poder começar a defender o direito delas. E aí, dentro dessa composição, a gente vai entendendo essa condição de incapacidade, que está ligada muito ao meio e não só ao trabalho. Bom, a gente entende quem é família, né, para compor e dividir renda dessas pessoas, para descobrir, né, se a família tem que alimentar elas ou se elas deveriam receber um benefício assistencial mesmo. E a gente vai entender o que é renda, para fazer o cálculo de renda per capita dessas pessoas, né, que hoje a gente aplica aí um critério de 1/4 de salário mínimo da legislação, mas estão tentando alterar para meio salário mínimo de renda per capita. Depois disso, ele vai dizer para mim que idoso comprova pela idade, pela condição de miserabilidade, e que pessoa com deficiência comprova sua deficiência física, né, do corpo e das estruturas do cérebro, da mente, mental, deficiência mental, cuidado. A deficiência física inclui danos ao cérebro, tudo bem? Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e teve perda de massa encefálica. Isso é deficiência de natureza física, mas que reverbera também como uma deficiência mental. Mas a deficiência mental vai ser demonstrada como? Pela perda de alguma capacidade mental, de alguma capacidade cognitiva. Então, perda de memória, perda de capacidade de raciocínio lógico, perda de memória próxima, dentre outras condições. Aí você vai ter a deficiência intelectual, que é aquela que surge nos primeiros anos de vida, né, principalmente em crianças e adolescentes. E você vai ter a deficiência sensorial, tato, olfato, paladar, visão e audição. Que no Brasil é muito comum falar sobre visão e audição, mas quase ninguém fala sobre tato, olfato e paladar, tá ok? Apesar que deficiências, né, como tato, olfato e paladar prejudicam muito a condição de saúde das pessoas. E essas deficiências, elas são reconhecidas como deficiências desde 2007 pela Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção de Nova York. E em 2009, elas foram internalizadas no Brasil através de um decreto, e esse decreto foi internalizado como um decreto de direitos humanos de natureza constitucional. Então, ele teve duas votações em cada casa do Congresso, com 3/5, né, de quórum em cada casa, e esse decreto, que reconhece essa condição de pessoas com deficiência, ele tem status de natureza constitucional, tudo bem? Então, o conceito de deficiência física, mental, intelectual e sensorial tem natureza constitucional no Brasil desde o ano de 2009, e nós já estamos em 2020, tá ok? 2020, então 2009, 2010, 2010, 2020, tem 11 anos essa condição. Tem muito aluno meu que não sabe disso. Depois, né, a gente vai ter as informações que as pessoas, para receberem um benefício, têm que se cadastrar no CadÚnico, que inclusive, né, eu dou aula de CadÚnico faz muito tempo, e agora que eu tô vendo que todo mundo sabe o que é um CadÚnico, né? Porque quem já tinha inscrição no CadÚnico conseguiu receber o auxílio emergencial muito mais rápido. E aí, nesse caso, agora que as pessoas começaram a ver o que é um CadÚnico, para que o CadÚnico serve, que é o cadastro de famílias de baixa renda. Então, você tem que ter um CPF para receber esse benefício, porque senão ele não vincula com a rede bancária. Você tem que ser cadastrado, né, como pessoa sozinha ou a sua família nesse cadastro único de baixa renda. Onde que eu me cadastro? Ou no CRAS ou no CREAS, né, que são os Centros de Referência de Assistência Social ou especializados de referência de assistência social. Por fim, né, a gente vai avaliar a deficiência da pessoa, né, e o grau de impedimento dela, e ao fazer essa avaliação de deficiência de grau de impedimento, você vai ter que fazer o que a gente chama de análise biopsicossocial. Então, analisar pessoas com deficiência é super amplo. Analisar benefício por incapacidade é super simples. Vou dar um exemplo para vocês. João trabalha como motorista. João não pode mais trabalhar como motorista porque João quebrou uma perna. Porque, né, ele não consegue mais ali pisar no pedal, vai ficar afastado 6 meses. João é motorista, João precisa pisar no pedal. O João tá com a perna quebrada, João não pode pisar no pedal. O João vai ficar afastado por 6 meses. Resolvido. Avaliar a deficiência, querido, vocês têm que analisar os fatores sociais da pessoa. Então, em que sociedade que ela vive, e a nossa é super preconceituosa.
Os fatores ambientais, que é o ambiente que a pessoa vive, né, o meio que ela está inserido, não as pessoas, mas o meio ambiente, as estruturas, as condições, se ela tem tecnologia, se ela tem transporte, se ela tem design universal, arquitetônico, dentro de outras condições. Vai ter que analisar as condições pessoais dela, se ela se sente bem com a deficiência, se ela não se sente, se ela se desenvolve bem ou não. Você vai ter que analisar se ela tem restrição de participação e limitação de desempenho. Restrição de participação é o que eu não faço na sociedade. Limitação de desempenho é o que eu não faço por condições pessoais minhas. Então, a limitação de desempenho, né, tá em mim, e a restrição de participação está na minha não participação na sociedade. Então, a minha limitação de desempenho, por exemplo, para andar, me impede de ter participação na sociedade, de frequentar, por exemplo, vários prédios públicos e vários lugares de esporte. Então, né, e de, inclusive, fazer esportes e de, inclusive, estudar, por exemplo. São condições diferentes. E, óbvio, você vai ter que analisar as funções e as estruturas do corpo, né? Então, você vai ter que analisar, por exemplo, o que é função do corpo? Se a pessoa tem o braço, então vou dar um exemplo. A pessoa tem a mão, mas ela não mexe a mão, ou ela mexe, mas ela não tem força. Então, ela tem um problema na função. Ela não tem a mão, né? É amputada ou ela nasceu sem. É uma questão de estrutura. São condições diferentes, tá ok? E, óbvio, né, esses benefícios têm que ser revisados bienalmente para saber se a pessoa continua assim ou não na condição. E, queridos, né, para poder ir chegando, né, um pouco mais adiante, aí, um pouco mais ao fim da matéria de vocês, trago o artigo 20 da legislação para vocês para poder dizer o quê? Está aqui a legislação, essa é a proteção, né? O artigo 20 vai falar para vocês que é um benefício de prestação continuada que garante um salário mínimo. Então, vou dar uma dica até para vocês, isso daqui é super legal. O cliente chegou no seu escritório, né, se você faz previdenciário assistencial ou se você não faz e quer começar a fazer. O cliente, ele chegou no seu escritório. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer um comentário com vocês que vocês estão aqui. Semana retrasada, ou semana passada? Semana retrasada, a gente estava conversando com a escola, enfim, e a gente está num processo de dar início a uma turma de pós-graduação na escola, de direito previdenciário e direito assistencial. Então, se algum de vocês aqui que estão assistindo, né, tem interesse em fazer previdenciário, tem interesse em fazer assistencial, tem interesse em trabalhar com essa matéria, entre em contato com a escola, dê uma olhada nas informações ali, enfim, site, no Instagram, dentre outras condições, apesar que eu acredito que eles vão mandar mensagem para vocês, e a gente está para começar uma turma de previdenciário. E aí tem toda a parte prática da advocacia, toda a parte dos benefícios, para quem quer trabalhar e desenvolver isso, é super interessante, tudo bem? E nesse sentido, quero fazer um comentário com vocês do quê? Esse benefício garante um salário mínimo para as pessoas. E você deve estar pensando, professor, como que eu vou ganhar dinheiro se a pessoa já não tem dinheiro? E aí ela vai ganhar um salário mínimo e eu vou cobrar como dessa pessoa? Vocês não pensam nessas coisas? Vocês não ficam preocupados com isso? E aí eu vou comentar uma coisa com vocês. Minha avó um dia me perguntou, gente, óbvio, eu vou pedir para vocês, tá? Como que eu posso dizer? Perdoem a minha avó pelos seus 83 anos e pela sua criação, né, que foi o que levou ela a fazer essa pergunta. A minha avó me perguntou um dia, né, eu já formado em Direito, já trabalhando com Direito Assistencial, Rodrigo, você estudou tanto, você trabalha tanto, né, você se esforça tanto, você ainda está trabalhando para aquelas pessoas, não tem um centavo para pagar nada, não sei o quê, porque alguém comentou com a minha avó que eu trabalhava com gente muito pobre. Alguém da minha família, né? E aí, tá trabalhando com aquelas pessoas, não, porque não sei o quê, porque eu fiquei sabendo que você tá trabalhando com um povo que não tem dinheiro para pagar, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, vó, de onde você tirou essa informação? Não, minha avó é assim, ela nunca conta a fonte, porque ela nunca queima as fontes dela da família. Então, ela sempre ouve de todo mundo, ela vai e conversa, mas ela nunca conta quem foi. E como a gente já respeita isso, né? Minha avó, outra coisa muito engraçada da minha avó perdeu a visão com o passar do tempo, né? E ela tomou as injeções, fez tratamento médico. Então, você chegar lá, ela fala, olha, eu não tô vendo nada. 2 minutos depois ela fala assim, pega aquele pano de prato ali pra mim, por favor, que tá ali em cima. Então, assim, uma situação muito... Minha avó é uma pessoa, assim, muito sui generis, né? Eu diria ó concurso, né? Ela já passou de sui generis faz tempo. E aí o que acontece é o seguinte, né? Enfim, um beijo para minha avó. No caso concreto,
Alguém comentou isso com ela, e minha avó falou assim, não, mas Rodrigo, trabalhar para quem não tem dinheiro, você não recebe. Por quê? Qual que é a lógica dela? Como que ela aprendeu a pensar o direito? Você arranja um cliente que tem direito, ele tem dinheiro, ele te paga, você entra com ação. Não é assim que a gente pensa o direito, em regra? Aqui não. Aqui funciona assim. O meu cliente tem o direito ao benefício assistencial, mas ele não tem o dinheiro. Eu entro com a ação e eu ganho esse benefício. Quando eu ganho esse benefício, eu já destaco os meus honorários. A minha parte é paga para mim e a parte dele é paga para ele. Só que, no caso, acontece um negócio comigo que não acontece com vocês se vocês fazem outras matérias de direito, que é o seguinte. Aqui no meu escritório, a gente só faz previdenciário e assistencial. A gente não faz mais nada. Primeiro que eu tenho um escritório 100% digital, eu não trabalho com papel. E depois, a única coisa que a gente tem aqui no escritório é a procuração, declaração e contrato. A gente já passou da faixa de 1.000 clientes aqui no escritório, né? O que me dá muito orgulho, porque passar de 1.000 clientes no escritório de advocacia é uma coisa muito incomum hoje em dia, né? Principalmente, enfim, para poucos anos. E no caso concreto, a gente é tecnológico, a gente atende bastante gente, tem bastante cliente. E aí a questão é a seguinte: no caso concreto, ao prestar serviço para essas pessoas, a gente só trabalha com isso. E aí os nossos clientes chegam no final, quando a gente ganha o processo, a gente recebe a nossa parte, né, com o cruzamento do nosso contrato de honorários, né, execução autônoma do contrato de honorários. Eu tenho muito aluno meu que não trabalha nessa matéria de previdenciário só, que trabalha com trabalhista, com cível, consumidor e afins, contratos. E aí eu pergunto para os meus alunos, às vezes, talvez você que esteja aí do outro lado possa me dizer também, que eu pergunto assim, vocês já tiveram uma execução frustrada? Ou seja, vocês já ganharam, mas não levaram? E aí os meus alunos viram e falam assim, sim, professor, já aconteceu. E eu falo, esse bom humor que eu tenho por duas condições. Eu sou muito bem-humorado, muito mesmo, assim, eu não perco o bom humor por nada. E tem duas condições. Uma delas é química, tá? E a outra delas é profissional. A química é a seguinte, não sei se vocês sabem, mas existe um hormônio da felicidade chamado serotonina. E tem um monte de gente que, por causa que não tem esse hormônio, tem depressão, tal, tem que tomar captador de serotonina e afins. E aí, compartilhando com vocês uma questão pessoal. Eu faço exames periódicos por causa disso. Basicamente, meu corpo é uma fábrica de produzir serotonina. Então, tipo assim, a minha ultrapassa o limite máximo para um ser humano normal da minha idade. Então, basicamente, assim, eu sou quimicamente feliz. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é o seguinte, eu sempre ganhei e sempre recebi. Eu nunca tive um processo que eu ganhei e nunca recebi. Eu só trabalho nessa área, eu só faço essa área, todos os meus clientes não me pagam para entrar com ação, porque de fato eles não têm dinheiro. É muito raro que um cliente venha no meu escritório e tenha dinheiro para pagar para entrar com ação, mas eu faço o processo, eu ganho a ação e eu recebo no final. E aí você vai ver e falar assim, professor, como que funciona isso? No começo, é super trabalhoso, porque assim, você planta com os dentes para comer com a gengiva, não tem nem outra explicação. Você rala, ganhando muito pouco, recebendo muito pouco, se virando para poder fazer a plantação e fazer o giro. E aí depois você faz o giro e você tem que continuar mantendo. Tô falando a minha experiência como dono do escritório agora, né? Isso é uma condição. A segunda condição é o seguinte, você tem mais facilidade para poder fechar contrato. Então, fechar contrato no previdenciário é muito mais fácil do que nas outras áreas. Pelo menos, né? Essa é a minha experiência baseada no que os meus outros alunos falam. Por quê? Lá nas outras áreas, você cobra primeiro, né? É difícil você fazer sem cobrar, porque os clientes precisam pagar, você precisa parcelar. Aqui não, eu já presumo que o cara não vai pagar. Então, eu já olho para ele e viro e falo assim, olha, você vai dar entrada no seu processo aqui, eu vou fazer tudo para você o mais rápido possível, e se você ganhar, você me paga. Se você não ganhar, você não paga. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho mais interesse na sua ação do que você, porque se eu não ganhar a sua ação, eu não ganho os meus honorários. Faz sentido para você, meu cliente, que o seu êxito é o meu êxito e o seu êxito é o meu ganho financeiro? Aí, faz, doutor, principalmente eu estou numa situação financeira difícil, não posso pagar, tal, e aí poder ter um processo distribuído o mais rápido possível, não sei o quê, e pagar só no final, e ainda assim não ganha, não paga. Falei, perfeito. Isso já ajuda a fechar contrato,
Por isso que a gente tem tanto cliente. Para além disso, tem uma outra condição que é interessante, que é a seguinte: você precisa ser um bom profissional. Quando você ganha no êxito, quando você faz contrato de êxito, aí você precisa garantir que você é bom. Não estou falando que os profissionais que cobram e adiantado e que recebem na frente não são bons. Eu estou dizendo para vocês que a questão é a seguinte: todo dia quando eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo, quando eu acordo no dia seguinte, eu penso, se eu não ganhar o processo desse povo, eu vou receber dinheiro da onde? Porque eu recebo, mas eu preciso ganhar, percebem? Por um lado, eu não recebo no começo, mas eu sempre recebo no fim. Mas eu preciso ganhar para poder receber. Quando os outros advogados, eles cobram para dar entrada na ação, e no contrato deles diz o quê? Olha, ganhando ou perdendo a atividade é de meio, mas eu recebi os honorários para poder fazer a ação. São experiências diferentes. E nessas experiências diferentes, o que eu aprendi? Se você for uma pessoa organizada no começo, se você tiver um fluxo financeiro, se você focar em cliente, você faz o giro, porque não demora muito para poder receber esses processos, esses benefícios. Depois você dá andamento e dá crescimento no seu escritório, e aí depois você vira uma máquina de fazer processo, de fazer cliente. Por quê? Porque você fecha muito fácil o contrato. É um ramo de prestação de serviço jurídico muito bom, muito benéfico. E aí, o que a gente faz? A gente, inclusive, né, eu acredito que a maioria, Caio, você pode confirmar essa informação, mas eu acredito que a maioria dos nossos alunos sejam de São Paulo, certo? De Ribeirão Preto ali, imagino. Perfeito, eles são mais daqui do estado, certo? Certo. Então, o que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão abrir a tabela de honorários da OAB, tá? De 2020. E aí vocês vão olhar lá que a OAB fala para você cobrar para trás e fala para você cobrar para frente. Diga, Caio. Perfeito. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Tá, ok. E aí o que acontece? Aí você vai abrir a tabela de honorários, né? Você vai fazer esse trabalhinho. Hoje à noite você não vai dormir sem a tabela de honorários, tudo bem? São as 2 primeiras páginas, tá? Vocês prometem para mim? Se vocês não lerem a tabela de honorários essa noite, vocês vão sonhar comigo. E eu não necessariamente posso confirmar que isso vai ser bom. A questão é o seguinte: você vai ler lá e lá vai estar escrito assim, que você tem que cobrar um valor mínimo pela ação, né? E você vai cobrar sobre as vincendas. Advogados cobram 3, 4 salários de benefício. E vai falar que você tem que cobrar sobre as 12 as vencidas. E você tem que cobrar sobre as 12 primeiras vincendas, salvo se menor for o período. Aqui no escritório, como que nós cobramos? Nós cobramos 4 salários de benefício de vencidas, é o menor valor. Então já são 4 salários mínimos, já dá mais ou menos aí 4.000 e uns R$200, mais ou menos. E a gente cobra 30% sobre os 12 primeiros meses. E esses 12 primeiros meses vão dar mais uns 4.000, 3.000 reais. Eu sei que, gente, no mínimo, a gente ganha de honorários aqui no escritório, de um BPC Loas, 7.300 e um bocadinho, 7.400 e um bocadinho, isso por contrato. Só que eu estou falando para vocês de um escritório que já passou de 1.000 clientes, em benefícios previdenciários e assistenciais. Eu estou falando para vocês de um escritório que a meta de distribuição de processos desse ano são 10 processos judiciais por mês, 5 processos administrativos por mês, 18 processos por mês, e 15 processos, por mês, e o equivalente a 180 processos entre administrativos e judiciais por ano, sendo 120 judiciais e 60 administrativos. Sendo que não pode entrar nessa conta a duplicidade do processo administrativo que foi distribuído esse ano, que foi negado e virou processo judicial, porque senão eu estaria fazendo um cômputo ficto. Tudo bem? E nesse sentido, eu tenho... Óbvio, a gente sempre bate a meta, né? A gente ultrapassa a quantidade de processos. Pra vocês terem ideia, só agora durante a pandemia, durante os 2 primeiros meses de pandemia, foram 50 petições iniciais ou 47 petições iniciais que foram para o judiciário. Então, assim, a gente trabalha com um volume muito grande, a gente tem atendimento digital, tudo que é digital, a gente não trabalha com papel já, que é para não ter que pagar nenhum tipo de karma depois com desmatamento e com questões ambientais. Eu acredito muito nessas coisas, né? E aí, se vocês não acreditam, eu sugiro que vocês comecem a tomar cuidado, depois a gente paga a conta de cada resma de papel que a gente destrói, tá? E dentro dessa composição, tem que a gente destrua o próprio mundo com isso. Dentro dessa composição também, tem outra coisa que não faz sentido para mim, ficar gastando dinheiro com papel e toner. Não consigo entender até hoje, né, porque que as pessoas fazem isso. A gente recebe os clientes aqui, digitaliza os documentos, coloca tudo no sistema e já bota tudo para correr. Tanto é
que aqui o escritório é todo em nuvem, quando começou a quarentena no dia 16 de março, queridos, todo mundo fechou os notebooks, porque aqui a gente não tem desktop, né, computador de mesa, fecharam os notebooks, foi todo mundo embora para casa, trabalhando sossegadamente. E aí, dentro dessa composição, o que a gente faz? A gente distribui essas ações, e aí, quando a gente faz a conta, então, se você parar para pensar assim, olha, se eu fizer 10 LOAs por mês, 10 LOAs por mês, mas assim, ó, eu vou fazer uma conta muito ruim, tá? Muito ruim. Se eu ganhar 7 mil reais de honorários em um LOAS, e eu fizer 10 LOAs por mês, mas eu só ganhar 3, cada LOAS que eu ganhei por 3 já deu 21 mil reais no mês. Perceberam a conta? E eu tô falando de conta matemática, assim, porque eu sou do tipo que faz conta o tempo todo. Então, assim, se alguém vir e falar assim pra mim, né, olha, não, contrata esse serviço aqui, ele custa R$ 9,90, eu R$ 120 por ano? Não, obrigado. Eu sou esse tipo de pessoa. Você falar pra mim assim, vai custar R$ 1 por mês, eu já falo que custa R$ 12 por ano. Eu sempre penso em escala, percebem? Que isso beneficia. Agora, eu vou falar, pra você fazer 10 processos e ganhar só 3, o negócio tem que estar ruim, é porque você não soube nem separar os processos do começo, nem cuidar dos processos do meio. Então, percebem, né? Advogado especializado melhora cada vez mais. E aí, advogado é igual vinho. Quanto mais passa o tempo, mais melhora. Então, esse negócio de um salário mínimo pode parecer pouco. Mas essa é a forma de cobrança, essa é a forma de fazer o contrato. Aí você vai falar assim, nossa, mas professor, como eu faço para receber? Queridos, no curso do processo, o dinheiro vai ficar acumulando administrativamente ou judicialmente. E aí, na hora, lá no final, você vai conseguir receber seus honorários sem prejuízo. Tudo bem? Não precisam se preocupar com isso. Você vai conseguir se acertar com o cliente. E quem são esses clientes? Pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência. O que você tem que observar? Que essas pessoas vivem ou sozinhas, ou elas vivem com as suas famílias. E aqui família não é o conceito do Código Civil, tudo bem? É o conceito da Lei Orgânica da Assistência Social. E família é composta pelo requerente do benefício, pelo seu cônjuge ou companheiro, pelos seus pais, e na ausência de um deles, pela madrasta ou padrasto, né, que fazem às vezes, os irmãos solteiros, tá? Se for irmão casado, não conta. Filhos e enteados solteiros, se for também, não conta, é casado. E os menores tutelados, desde que vivam debaixo do mesmo teto, tudo bem? Então, se não estiver debaixo do mesmo teto, não entra para conta, tá ok? Então, dentro dessa composição, qual é a minha proposta para vocês? Observar que não é assim, olha, a gente vai distribuir benefício assistencial no planeta Terra. Não é. Tá? Que não é a casa da mãe Joana, isso daqui não é farra, tá? Aqui não é a farra do Loas. A gente vai distribuir benefícios assistenciais para quem viva debaixo do mesmo teto, com uma família que não seja capaz de prover o próprio sustento dessas pessoas. Tudo bem? Dentro dessa composição, então, a gente vai ter que analisar a renda de todas essas pessoas, declarar a renda delas, declarar as despesas e ver o que está acontecendo no grupo familiar, tá? Então, não é só fazer aquela conta matemática, junta a conta de todo mundo e divide, como a gente vai ver daqui a pouco. Não, tem que analisar a situação, tem que analisar as despesas, tem que analisar a composição do grupo familiar. Nada impede, dica, né? Uma dica para vocês, que você tenha, né, um parente ou um familiar fora do mesmo teto, fora daquela casa, que tenha dever de alimentos contra quem você possa pedir alimentos, observando o binômio necessidade e possibilidade. Pode acontecer? Pode, tudo bem? Agora, vem a minha observação com vocês. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, se essas pessoas vão entrar sim ou não com esses pedidos, isso não impede de fazer o pedido judicial, tá ok? Nem o pedido administrativo do benefício assistencial, porque a análise é feita para as pessoas que estão debaixo do mesmo teto. E a gente vai ter que analisar se eventualmente seria o caso de procurar essa outra pessoa ou não havendo essa outra pessoa, né? E se ela, enfim, não puder ser encontrada ou não puder pagar alimentos, mesmo que ela exista, né? Porque não tem ali possibilidade dentro do binômio necessidade, né? Aí cabe benefício assistencial, porque o Estado tem possibilidade de cobrir. Tudo bem? E dentro dessa composição vem uma dica para vocês, que é, para a concessão desse benefício, nós temos uma regra que é assim. Lá em 1993, quando a lei foi criada, ela falou assim, o benefício vai ser concedido para quem tiver uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Então funciona assim, você tem 4 pessoas na casa e você tem um salário mínimo na casa de renda.
Você pega um salário mínimo, divide por 4, dá o quê? 1/4 de salário mínimo para cada pessoa. A lei fala, se for inferior a 1/4 de salário mínimo, concede benefício. Se for igual ou superior a 1/4 de salário mínimo, não concede benefício. Tudo bem? Essa é a regra. O benefício, se vocês estiverem com papel e caneta, principalmente agora, anotem com cuidado. A lei é de 93. O benefício entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 96. Então demorou 3 anos para ele entrar em vigor, quase. Quando foi 1998, essa regra de 1/4 de salário mínimo foi levada para o STF para ser discutida. E o STF falou que era constitucional. E ficou vigente no sistema. Isso em 1998. Em 2009, 11 anos depois, o STJ, 2009, 11 anos depois, o STJ julgou um repetitivo de número 185. E esse repetitivo dizia o seguinte: é constitucional o critério de 1/4 de salário mínimo, não temos dúvida. Só que nesse sentido a regra é assim, ó. Quando o valor da renda per capita ficar abaixo de 1/4 de salário mínimo, se presume absolutamente miserável, se presume absolutamente comprovada a condição de miserabilidade daquela pessoa que requer o benefício. Se o critério for igual ou for superior, aí você tem que fazer prova, laudo, né, social, laudo socioeconômico no processo, para comprovar aquela condição. E se o laudo disser que mesmo ultrapassando 1/4 de salário mínimo ou sendo igual, ainda está em condição de miserabilidade, cabe concessão do benefício, analisado o caso concreto. 4 anos depois, em 2013, o STJ já tinha falado em 2009. Em 2013, o STF decidiu reenfrentar a matéria, através de uma reclamação chamada Reclamação 4374. E aí o STF olhou e falou assim, olha, em 98 a gente até disse que era constitucional, mas agora a gente está dizendo que é inconstitucional. Não serve mais. O critério não serve, o critério não funciona. Tem várias outras legislações muito melhores hoje de assistência social no Brasil, como a Política Nacional de Alimentação, como critério de apoio financeiro para municípios, né, dentre outras condições, Bolsa Família, Bolsa Escola, e esses critérios são muito mais elásticos, e a gente não vai pegar o benefício mais robusto e mais poderoso da assistência social e manter com um critério que não é válido. Só que o STF tentou fazer o quê? Tentou anular a norma no sistema. Então, o STF fez o quê? Ele julgou em 2013 a matéria. E aí o STF deu para o Congresso até 31 de dezembro de 2014 para fazer uma lei nova, porque a lei ia ser anulada em 31 de dezembro de 2014. Aí a Procuradoria-Geral da República falou assim, não, STF, não coloca até 31 de dezembro de 2014, coloca até 31 de dezembro de 2015, dá mais um ano para o Congresso. Aí os ministros do STF discutiram no dia seguinte do julgamento, né, a matéria, até que o ministro Teori Zavascki, existia uma corrente contrária, né, e o ministro Teori Zavascki, enfim, foi um dos ministros que defendeu isso, ele virou e falou o seguinte, não cabe ao STF anular a norma no sistema, por mais que a gente possa, né, o artigo 27 da Lei das Ações Diretas de Inconstitucionalidade permite isso, mas o ministro Teori Zavascki virou e falou assim, não cabe, porque a gente não está anulando a norma só por anular, a gente está anulando a norma para mandar o Congresso legislar. E a gente não pode fazer isso porque isso fere a tripartição dos poderes. Isso não é possível. E aí não formou quórum, porque precisa de 2/3, né, da corte. Então o quórum, nesse caso, precisa de 7 ministros. Não formou quórum para anular a norma. E aí o que o STF fez em 2013? Jogou a norma inconstitucional, vinculou o judiciário inteiro, olha a loucura, vinculou o judiciário inteiro, ou seja, no judiciário você não pode aplicar esse critério de 1/4 de salário mínimo, mas não anulou a norma no sistema e falou, Congresso, legisla quando vocês desejarem. E o INSS, então, tem uma norma de 1/4 de salário mínimo válida no sistema, desde então, e continua aplicando 1/4 de salário mínimo, sem dó e sem piedade, e no judiciário você não aplica. E aí, alguns alunos me perguntam, professor, o porquê que é tão fácil conceder um benefício assistencial na justiça e é tão difícil conceder no INSS? Porque no INSS aplica um peso e na justiça aplica outro peso. É o 2 pesos e 2 medidas.
Sabiam disso? Já tinham parado para pensar sobre isso? Olha que coisa louca. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, estudem a história dos benefícios no Brasil. Vocês vão descobrir coisas que vão deixar vocês assim, arrepiados. Arrepiados. E óbvio, né? Ia falar com vocês sobre a crise econômica, né? E a Covid, e para poder dizer para vocês o seguinte. Gente, se os benefícios são concedidos para pessoas idosas e pessoas com deficiência em condição de miserabilidade, e se as pessoas estão cada vez mais pobres no Brasil, eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Tem mais pessoas que são elegíveis para receber o benefício, sim ou não? Sim. E aí vem a minha pergunta. E o que você vai fazer sobre isso? Eu gosto muito do existencialismo como corrente filosófica, né, de doutrina filosófica. A despeito de ser formado em Direito, eu estudei administração primeiro, né, um técnico em administração, depois eu fiz a faculdade de Direito, depois eu fiz especialização em Direito Previdenciário, depois eu fui fazer mestrado em Gestão da Educação Superior. Então, basicamente, eu sou tripartido, né, entre Educação, Direito e Administração. Tanto é que eu tenho duas empresas, uma empresa de advocacia, né, que é a Thalys Advocacia, e eu tenho uma empresa de gestão de escritórios, que é o Escritório Enxuto. E, né, a despeito desses dois modelos de negócios, né, eu sempre trabalhei com educação, enfim. Quando eu era criança, eu já falava para meus pais, de moleque eu falava para minha mãe e para meu pai, quando eu crescer eu vou ser professor. Minha mãe perguntava do quê? Eu falei, não sei o que eu vou estudar, só sei que eu vou ser professor. E aí, se seguir caminho e tal, sabia disso, sempre tive essa clareza. E dentro dessa composição, tem esse estudo tripartido. Mas a questão é, no final das contas, nenhuma dessas coisas me traz, né, como que eu posso dizer, senso de relaxamento, né? Me traz senso de felicidade e realização, mas eu não me sinto relaxado com o meu trabalho. Pelo contrário, o trabalho como todo trabalho, né? Traz energia, mas consome energia ao mesmo tempo. Duas coisas que me relaxam, né? Ou eu leio sobre filosofia, ou eu leio literatura. E aí sempre gostei de literatura e sempre gostei de filosofia. E eu gosto muito do existencialismo como uma corrente filosófica. E o existencialismo como corrente filosófica tem dois filósofos muito, muito bons. Um é o pai do existencialismo, que é o Kierkegaard, e o outro, né, um grande expoente existencialista, que é o Sartre, Jean-Paul Sartre. E o Sartre escreveu o seguinte: o que você fez com o que fizeram de você? O Sartre tinha uma discussão muito importante, né, dentro da construção dele, da obra dele, né, dos fundamentos existencialistas, que era o seguinte: o que aconteceu, aconteceu. O que você vai fazer é o que importa. Nesse sentido, por exemplo, eu gosto muito dentro da psicanálise da linha do Lacan. Enquanto você vai para algumas linhas da psicanálise, da análise, da terapia, lá, que o povo, no passado, o meu trauma, você vai lá no Lacan, o Lacan vira e pergunta, tá, tudo bem, entendi, ok, tá traumatizado, tá, o que você vai fazer com o seu trauma? Não, porque eu sofri, o que aconteceu? Não, amor, a gente entendeu que você sofreu, tudo bem, tá bom, você quer um abraço? Tá, e agora, você vai fazer o quê? Não, mas eu sofri, não, entendi, tá bom, tudo bem, já sofreu, né? Tá sofrendo agora? Não, né? Ok, o que você vai fazer? Então tem um espaço aí de provocação que é o seguinte: o que aconteceu? Tá acontecido. O que você vai fazer com isso? É igual, por exemplo, né, eu vejo muito essa questão, apesar, eu não sou adepto dessa linha, né, eu vi muita gente na internet, assim, nossa, nesse momento de pandemia que você está na sua casa, se você não for a pessoa mais produtiva, e se você não produzir mais conteúdos, e se você não ler mais livros, e se você não trabalhar mais, tem alguma coisa errada com você. Dá vontade de denunciar essas pessoas no Instagram. Porque para mim isso é post de ódio, não tem nem outra explicação. Então, assim, se você está nessa pandemia, você está na sua casa, você está com sérios problemas psicológicos, você está com sérios problemas de ansiedade, você não está dormindo, quero dizer para você que você é uma pessoa normal, tá? E tá tudo bem. E se eu pudesse, eu te dava um abraço nesse exato momento, porque eu também quero um abraço, porque só Deus sabe as noites de sono que eu perco. Mas a questão é o seguinte: a pergunta ainda é válida. A despeito de toda a dificuldade, a despeito de todo o sofrimento, a despeito de todos os problemas, o que a gente vai fazer segue importando. Percebem? E nesse sentido vem a condição. Professor, eu quero começar a trabalhar com previdenciário, eu quero começar a trabalhar com assistencial. Eu trabalho, mas eu quero desenvolver mais a minha advocacia. O que você vai fazer com isso? Você vai numa comunidade carente, atender as pessoas,
Tem muito aluno que pergunta assim para mim, né, professor, onde é que arranja cliente? Eu falei, vai fazer caridade. Você não está trabalhando com pessoas em condição de miserabilidade? Ué, vai encontrar gente em condição de miserabilidade. Vai fazer caridade. Quando você chegar lá a fazer caridade, você encontrar gente em condição de miserabilidade, você vai fazer o quê? Você vai fazer voto de silêncio? Você vai chegar e falar, eu vou fazer caridade em voto de silêncio. Não, você vai conversar com as pessoas. E aí você vai conversar, as pessoas vão falar quem elas são, você vai falar quem ela é, e aí gente conhece gente. Ué, qual o problema? Quem tem boca vai a Roma. Olha, pra vocês terem outra ideia, agora, um pouco antes do início da pandemia, eu fui pro meu terapeuta, né? Terapia é vida, não tem como. Eu digo, gente, olha, quem não faz terapia tá fazendo os outros terem que fazer terapia por eles. Então, assim, eu faço terapia por mim e pelas pessoas que não fazem. E aí o que acontece é o seguinte, tava na terapia e eu tava jogando conversa fora com o motorista, e o motorista veio e falou assim, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com o INSS, tal, sou advogado, não sei o quê. Aí ele veio e falou assim, não, eu tô tentando me aposentar, não sei o que lá, mas não consigo, INSS é foda, tal, né, não sei o quê. Aí ele começou a xingar o INSS até umas horas. Imagina, resolve isso pra você, tal, o que tá acontecendo? Meu, 25 minutos de corrida, né, porque meu terapeuta fica do outro lado da cidade. Aí, 25 minutos de corrida, cara, consegui tirar todas as informações, todas. Só que no final ele falou assim pra ele, falei, isso daqui é isso, daqui é isso, daqui é isso, daqui é isso, eu consigo resolver pra você. Você quer que eu resolva? Vai lá no meu escritório. A única coisa que eu posso te prometer é, eu resolvo pra você e não vou cobrar nada de você pra fazer. E se você ganhar, você me paga. Se você não ganhar, você não precisa me pagar um tostão. Ele olhou pelo retrovisor e falou assim, é sério? Eu falei assim, não, tô falando sério pra você. Se você ganhar, eu te juro. Se você ganhar, você me paga. Se você não ganhar, você não paga um puto. Você quer? Meu, ele veio no escritório na mesma semana. Gente, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Aquilo foi sorte. A oportunidade dele e a preparação minha. Tanto é que eu falo, enquanto uns choram, outros vendem lencinho. Porque enquanto eu fico chorando, né, as minhas ansiedades, quem está vendendo lencinho é meu terapeuta. Mas enquanto meus clientes estão chorando que estão sem renda, quem está vendendo lencinho sou eu de benefício assistencial. O que a gente precisa aceitar na vida é que todo mundo chora e todo mundo vende lenço. Que não dá é só para chorar. E também presumir que você só vai vender lenço, porque você vai sair frustrado das duas condições. Aceitar essa composição humana da vida do cotidiano já ajuda bastante. E dentro dessa composição, eu, pelo menos como advogado previdenciarista, né, como dono do escritório, como pessoa que tem processo, chamo vocês a seguinte condição. Vão fazer o quê? Vai fazer trabalho social, vai conversar com as pessoas, vai atender cliente, vai contar para todo mundo que você trabalha com isso. Sei lá, te vira. Quanto mais ideia, melhor. Você não é quadrado. Dá seus pulos, como diria minha mãe. Minha mãe criou eu e meu irmão assim. Tudo que a gente falava, ela dá seus pulos, dá seus pulos, dá seus pulos, dá seus pulos. Nunca na minha vida, como funcionário, como estagiário, eu perguntei para um chefe meu uma coisa que eu podia encontrar no Google. Nunca, nunca. Por quê? Porque eu já fui criado pela minha mãe como? Dá seus pulos. Mas te vira, você não é quadrado. E dentro dessa composição é a proposta do quê? Né? De se manifestar dentro dessa ideia de que tem um mercado aqui para poder ser explorado. E a gente vive num país, gente, com mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente. Eu falo para vocês, é para ganhar na quantidade. É assim, é para passar a rede de arrasto, sabe? Assim, para poder levar tudo. Então é observar, o mercado é próspero, o mercado é bom, a legislação é boa, tem muito movimento. Então, para mim, a advocacia em novos momentos agora, né, dessa Covid, traz um pouco disso para nós. Tudo bem? E aí, a partir daí, eu vou deixar aqui anotado, né? Aqui eu já, enfim, terminei com vocês, né? Vou deixar anotado com vocês o seguinte. Se vocês precisarem de alguma informação, deixa eu anotado aqui para vocês. Tem meu Instagram, prof.rodrigoteles. Hoje mesmo eu fiz postagem de BPC. Toda semana eu faço uma postagem sobre BPC e uma postagem sobre gestão de escritório de advocacia. Tem lá o meu LinkedIn. Dizem que LinkedIn é chique, então eu tenho um. E tem o meu site. No meu site, eu quero comentar com vocês o seguinte. Tem uma parte de blog. E eu posto no meu blog semanalmente informações sobre benefícios de prestação continuada. Então, se vocês quiserem, tem lá as informações. Tudo bem? Tá ok? Queridos, tem isso. Eu vou parar de compartilhar a tela, vou abrir espaço para perguntas agora. O Caio deve querer conversar com a gente. Mas quero dizer para vocês o seguinte. Tem uma história na filosofia grega que fala de um homem que ele tem cabelo na testa
mas ele tem a nuca raspada e ele tem asas nos pés. O nome dele é Kairos. E fala que ele passa voando numa velocidade muito alta pela nossa frente. E os gregos chamam ele de oportunidade. E eles falam que você tem que agarrar a oportunidade pela frente, porque você só pode agarrar ela pelos cabelos. Essa é a mitologia, essa é a história da mitologia. Então por que o cabelo está aqui na frente? Porque ele vem pela frente, corre pela frente e passa. Ou você agarra pela frente no cabelo, ou você agarra por trás, só que atrás não tem cabelo, então você não agarra. Essa é uma história mitológica para poder dizer o seguinte: a oportunidade, ela passa e às vezes ela não volta. E assim diziam os gregos dessa forma. Dizer para vocês que esse momento de Covid, esse momento de coronavírus, ele pode ser uma oportunidade para vocês prestarem serviço e pode ser uma oportunidade para vocês terem mais processos e mais clientes. Ou, eventualmente, pode ser um momento que vocês vão ver menos clientes, menos processos, menos dinheiro, e quem vai passar dificuldade financeira e dificuldade econômica são vocês. Então, o meu convite para vocês é: se vocês não controlam a situação do corona, que contingência vocês podem dar? Ai, professor, eu não consigo dar todas as contingências possíveis e imagináveis. Cara, algumas você consegue dar, não precisa dar todas. Principalmente porque aqui a gente não está na corrida da produtividade, tá? Aliás, inclusive, gostaria de dizer que todas as pessoas que eu vi fazendo posts do "você tem que ser o mais maravilhoso do mundo" no Instagram esses meses, geralmente a gente rica com a vida ganha. E tenho ainda uma suspeita que a gente é herdeira, tá? Porque ainda acho que essa gente não ganha sozinho. Então, assim, se você, né, um ser humano aqui, como nós, batalhando, ralando, boleto, vencendo todo dia, assim, não dá para fazer tudo, mas qual o melhor que dá para poder fazer nessas oportunidades? Tudo bem? Fica aqui o meu convite, espero que tenha agradado vocês esse encontro, a gente vai descobrir pelas dúvidas agora, né, ou pelas reclamações ou pelos comentários, e abre espaço para vocês aí, para as perguntas de vocês. Cairon? Professor, muito boa apresentação. O pessoal está aqui elogiando e agradecendo pelas palavras de hoje. E temos aqui algumas perguntas, sim. A primeira é a seguinte: professor, concorda que para a BPC o CRPS é uma boa saída para fugir do GF, o Juizado Especial Federal, ou acha melhor ir direto para a Justiça? Direto para a Justiça, pelo fundamento que eu trouxe sobre a não aplicação do critério de 1/4 de salário mínimo, por exemplo, quando se trata da renda, por já ter sido vinculado em todo o judiciário pelo STF desde 2013. Entendo por uma questão mesmo de interpretação jurisprudencial vinculante mesmo, porque foi julgado, né, 2 recursos extraordinários e uma reclamação ao mesmo tempo sobre a mesma matéria. Entendo dessa forma, tudo bem? E aproveito para poder dizer para vocês, no quesito também de análise de deficiência, vai funcionar melhor na justiça do que na perícia do INSS. Tá? Excelente. A próxima é a seguinte: professor Rodrigo, você acredita que, como efeito da pandemia, aumentem os pedidos de BPC-LOAS e fique mais difícil obter o benefício? Se a gente pensar sobre a ótica do preconceito, faz sentido, né? Porque quanto mais gente, nasceria aquela sensação do nossa, tem muita gente encostada no sistema, então vamos diminuir um pouco. Com certeza, enfim, né, não tenho acesso à pessoa que fez a pergunta, mas eu gostaria de perguntar para ela o seguinte: se ela já teve aquela sensação da evolução histórica do auxílio-doença no Brasil, que, por exemplo, hoje é o benefício de incapacidade temporária, que antes o auxílio-doença era muito concedido no Brasil, depois muita gente recebia auxílio-doença, e aí começaram a fazer os pentes finos e os cortes. Então, o que acontece é o seguinte: existe uma cultura, né, de quando tem muitos beneficiários do sistema, que o sistema vai quebrar, que essas pessoas estão ali encostadas, nascem um preconceito sobre isso, e traz a sensação que você deveria, né, restringir a concessão desse benefício. Então, se a gente pensar pelo aumento das pessoas e por essa cultura, né, e por esse efeito rebote do sistema, faz sentido. Nesse sentido específico, ainda alinhado com essa ideia, eu gostaria de fazer um convite para essa pessoa, para ela se perguntar, né, e eu vou me perguntar aqui nesse espaço, se esse alto número de indeferimentos que pode surgir, né, pelo aumento da concessão desses benefícios no número de pessoas, porque eu não sei se vocês já sabem, mais de 4 milhões de pessoas no Brasil já recebem BPC. Tá? Já ultrapassou o número de 4 milhões de beneficiários no Brasil. Imagina se a gente chegar a 5 milhões, 6 milhões. Esse processo de endurecimento, ele não vai ocorrer no judiciário, porque, volto a dizer, o judiciário está vinculado à decisão do STF. Ele vai ocorrer onde? Na administração. E nesse sentido, eu queria fazer o convite para essa pessoa que fez a pergunta, para poder dizer,
Que tempo bom, que dias bons para você, então, ser advogado e para o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil dizer que, por exemplo, uma das atividades exclusivas da advocacia é promover em juízo essas ações, exceto do juizado, que a pessoa poderia ir lá sozinha, ou seja, deixa o INSS negar e você presta serviço. Então, sim, eventualmente, pelo excesso de concessões, pode nascer um processo de endurecimento. Por esse processo de endurecimento, a administração pode conceder cada vez menos benefícios concedidos na administração, cada vez mais benefícios concedidos no judiciário, feitos por advogados, porque ir para o judiciário hoje também está um pouco complicado, porque o judiciário era a última instituição jurídica, a última instituição do Brasil que se resguardava com, eu diria, como que eu posso dizer, com muito brio ainda. O judiciário sempre manteve, né, o seu brio, sempre manteve o seu lustro, sempre manteve, né, a sua pose. Mas o judiciário está muito combalido nos últimos anos, principalmente pelo alto número de indeferimentos também, por não tratar bem, né, as pessoas que procuram os juizados especiais federais, né, para poder fazer a concessão de benefícios, perícias mal feitas no juizado. Então, nesse caso, eu diria que o circo está pegando fogo e o bombeiro está em greve. E aí eu diria que é uma oportunidade boa. Triste seria se nós fôssemos advogados especializados nessa área numa época que o INSS concede tudo. Então acho que assim, esse momento econômico vai ser mais benéfico para nós. Penso. Excelente. Para a próxima, professor, eu creio que você já deve ter comentado algo no sentido, mas se tiver algum adendo a fazer, é o seguinte: como é feito o cálculo para verificar se o idoso com mais de 65 anos tem direito ao BPC? A aposentadoria por invalidez entra no cálculo caso tenha 2 idosos em uma mesma residência e um deles recebe aposentadoria por invalidez, por exemplo? Tá, na verdade, eu não, com essa especificidade não respondi, mas funciona assim: o critério de cálculo é renda per capita, né? Soma e divide. No dia 2 de abril de 2020, uma legislação entrou no sistema brasileiro e alterou o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social para acrescentar o parágrafo 14. Lá vai estar escrito assim, que na hora de conceder o benefício de uma pessoa assistencial, então tem aqui um benefício assistencial da Maria. Se o João, o marido dela, recebe benefício previdenciário ou assistencial de um salário mínimo, esse benefício não deve ser computado. Mas o João precisa ser idoso ou pessoa com deficiência. Então, a minha devolutiva para a pessoa que fez essa pergunta é a seguinte: já tem alguém aposentado por invalidez na casa? Essa pessoa aposentada por invalidez na casa recebe benefício previdenciário? Recebe. Esse benefício é de um salário mínimo? Sim. Essa pessoa é idosa ou pessoa com deficiência? Sim. Esse benefício não entra no cálculo. Agora, se essa pessoa não cumprir esses requisitos, qual é o meu convite? É fazer a conta dessas duas pessoas, pegar o valor dessa aposentadoria por invalidez e somar e dividir pelo número de pessoas. E aí ela vai descobrir o quê? Que vai ultrapassar o critério de 1/4 de salário mínimo. Vai pedir no INSS, vai dar errado, vai para a justiça, prova que ainda que tenha passado do critério de 1/4 de salário mínimo, está em condição de miserabilidade e, como diria o vídeo do YouTube, taca ali pau Marco Velho. Faz o processo e ganha benefício. Desde que o laudo seja positivo, não tem erro. Excelente. Nossa última essa alteração é de uma observação, perdão, essa alteração é super recente, viu? Ela é de 2 de abril de 2020, ela acabou de fazer 2 meses. Vai fazer 3 meses agora no mês que vem, tá bom? Atual. Nossa última pergunta é a seguinte: qual o impacto da reforma da Previdência no BPC Loas? Sabe como é, né? Uns choram, outros vendem lenço, né? Óbvio que eu não posso negar. Por exemplo, aqui no escritório a gente tem tudo digital, a gente é tudo sistematizado, tudo em nuvem, e uma coisa que a gente tem aqui no escritório é estatística, né? No ano passado, a estatística mostrou que 74% dos benefícios concedidos no escritório foram previdenciários, ao topo que 26% foram benefícios assistenciais. Óbvio que, quando eu penso em reforma da Previdência, sendo que só no ano passado, por exemplo, 3/4 da minha prestação de serviço é previdenciária, a reforma da Previdência me incomoda em muito. E a reforma da Previdência nem me incomoda tanto em relação a direitos, tá? Porque direitos não foi nem tão, assim, né, degradante. O que a reforma da Previdência degradou muito foi em cálculo.
os cálculos, né, foram muito prejudicados, né, os novos benefícios, enfim, dentre outras condições. E tem algumas discussões ali de pensão por morte, afins, que me incomodam bastante. Mas a questão é o seguinte, outros benefícios sequer foram alterados, como a aposentadoria, por exemplo, da pessoa com deficiência. Mas a questão é, como previdenciarista, a reforma da Previdência me irrita um pouco, principalmente por ter sido feita com muita pouca competência e com muito pouco cuidado. Agora, tem cada vez mais pessoas inaposentáveis por causa das reformas da Previdência. E se as pessoas são cada vez mais inaposentáveis, em algum momento, essas pessoas podem até não se tornar pessoas com deficiência, mas essas pessoas se tornam pessoas idosas. E se elas se tornam pessoas idosas e sem renda no futuro e sem capacidade de trabalho, elas se tornam elegíveis para um benefício assistencial. Então, eu gostaria de responder para essa pessoa que, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A Previdência Social pode ter reduzido o número de, né, segurados, mas ela naturalmente está aumentando o número de assistidos. Então, a gente tem mais proteção. É nisso. Eu gosto de trabalhar muito nessa área de trabalho, porque além da gente ganhar dinheiro, não sei vocês, assim, eu super vou aproveitar e fazer esse comentário, né? Eu não sei se os nossos alunos estão cansados, a gente está aqui 1h30. Eu não sei vocês, mas eu já fiz há muito tempo as pazes com o capitalista que mora em mim. Né? Eu realmente, assim, eu não tenho problema nenhum com o sistema. Né? Inclusive, posso dizer para vocês que depois que você viaja de executiva pela primeira vez, você entende o porquê que as pessoas não querem viajar de econômica. E você entende porque que a maioria das pessoas não, né, falam isso assim com muita, eu diria, muito sossego. Assim, não, só não viagem de econômica, não preciso disso. E aí, antigamente eu ouvi alguém falando assim, eu falava, nossa, que gente nojenta, né? Até que você viaja pela primeira vez, aí você levanta a mão e fala, traz meu champanhe, por favor, tal, não sei o quê. Daí você fala, faz sentido. Só que para isso você tem que trabalhar, né? Então, assim, carro não vem de graça, casa não vem de graça, viagem não vem de graça, né? Então, essas coisas todas não são de graça. E aí, eu acho que eu, particularmente, fiz a faculdade de Direito, fiz uma faculdade em 6 anos, precisei de financiamento estudantil para poder fazer a faculdade, precisei pagar esse financiamento estudantil depois, não venho de uma família com dinheiro, dei muito trabalho para poder fazer tudo isso, e aí eu estava na faculdade, né, eu comecei a trabalhar muito cedo também, fiz colégio público a vida inteira, fiz um técnico também, né, para uma prova de um colégio público que eu passei, e desde sempre eu sabia, falei, não, eu tenho que estudar porque, tem que fazer por mim, assim, meus pais sempre diziam, estuda porque é o jeito de dar certo na vida. E aí, no meio do caminho, eu virei e falei assim, eu não quero fazer uma faculdade de Direito, que eu fiz em 6 anos ainda, para poder chegar lá na frente, ter um diploma na mão e não conseguir ganhar nada com isso. Então, eu sempre tinha essa visão muito, muito mercantil do negócio também, né? Então, assim, para ter um escritório de advocacia, para ter conhecimento jurídico, mas para ganhar dinheiro. Só que, obviamente, né, não seguir, enfim, naquela cultura que o pessoal fala, vai fazer tributário. Não, gente, pelo amor de Deus, eu assisti às aulas de tributário. Aquilo ali não faz sentido. O dia que alguém falou para mim que calculava alguma coisa por dentro, que era o imposto, eu vi e falei assim, não é para mim, não nasci para isso. Entendeu? Calcula por dentro. Tá calculando o quê por dentro, gente? Pelo amor de Deus. Já calcular renda per capita para mim, que é somar e dividir, é difícil. Como você vai calcular por dentro alguma coisa? E aí, enfim, tem aptidão, matemática para isso. E aí, no meio dessa estrutura toda, pensei comigo, eu falei, não, então preciso ter um escritório, preciso ter clientes, preciso ter processos. E aí, no final das contas, né, quando eu fui conviver com essa matéria, fui aprender com isso, com esse direito previdenciário, esse direito assistencial, foi que eu descobri 200 milhões de brasileiros, mais da metade da população ligada ao regime geral, uma outra parte, 20% da população ligada ao regime próprio, quase. As pessoas ainda podem ter previdência complementar, que é sistema securitário. Você ainda tem sistema assistencial, que é gigantesco. Então, assim, é muito cliente, muito processo, muita matéria. Sistema de legislação unificada no Brasil inteiro, no regime geral. Então, eu consegui, inclusive, dar aula no Brasil inteiro. E tinha muito mercado. E você ainda tinha segurança, né, de prestar serviço, de ganhar dinheiro e de receber no final. E aí eu olhei para isso com essa ótica econômica também, com essa ótica de empreendedorismo, assim, sabe? Com essa ótica profissional de olhar e falar assim, meu diploma tem que valer alguma coisa, sabe? Assim, no sentido não só de conhecimento jurídico, mas de estrutura econômica também, assim. Então, nesse sentido, por exemplo, agora, semana que vem eu faço 31 anos de idade, dia 27, inclusive. 31 anos de idade, deu para ter um escritório, deu para viajar por 5 continentes, deu para pegar mais de 450 voos, deu para conhecer 20 estados do Brasil, Distrito Federal.
Pô, dá para fazer bastante coisa. Fazer o mestrado que eu faço não é no país, é fora do país. Inclusive, minhas aulas estão suspensas agora. E assim, fazendo LOAS, fazendo auxílio-doença, entendeu? Lá no salário mínimo cobrando. Então, eu sempre falo, você tem que ter visão de negócio, tem que ter visão de mercado. E olhar para isso e falar assim, então, por que eu faço previdenciário e assistencial? Porque a reforma da Previdência come aqui, é o que eu sempre falo, não é uma roda. Se alguém te chuta aqui, você chuta alguém ali, né? Então, assim, o governo vai chutar alguém aqui do benefício previdenciário, calma aí que eu vou enfiar alguém ali no benefício assistencial. Eu sempre falo, eu tô aqui para fazer justiça. E, obviamente, cobrar um pouquinho por isso, e desde que eu faça justiça para uma quantidade grande de pessoas, eu consigo cobrar muitos pouquinhos que viram um pocão, ou muitos pocões. Eu acho que essa é a proposta. Professor, e falando aí nesse sentido de trabalho, aproveitando aqui o seu comentário, você acha que o mercado tem espaço aí para novos Rodrigos? Tem ainda um espaço para novos advogados ingressarem nessa área? Nossa. Com a quantidade de gente que tem no Brasil, como esse povo procria aqui, meu Deus do céu. Imagina, gente. Nossa, se vocês olharem as pirâmides e os dados demográficos do Brasil, ixi, vai embora. E outra, tem muita área do direito. Eu estava aqui sentado no escritório essa semana falando que meu sonho esse ano era se eu fizesse trabalhista. Gente, eu estava lendo essa semana 2 bilhões de reais em direitos trabalhistas não pagos por causa da pandemia. Quem é advogado trabalhista vai lavar a alma de ganhar dinheiro agora, nem que seja fazendo acordo. Óbvio, tem algumas empresas que vão falir, que vão ser, né, insolventes, entre outras condições, tem, aí já é uma outra condição do mercado deles. Mas gente que tempo ótimo para ser advogado trabalhista. Volto a dizer, que a pandemia já chegou, agora a gente precisa descobrir o que a gente faz com ela. A reforma da Previdência já chegou, a gente precisa descobrir o que a gente faz com ela. A condição de miserabilidade já aumentou, a gente precisa descobrir o que a gente faz com ela. Eu sou contra, reitero, né, agora no final, o discurso do você tem que ser o mais produtivo possível, né? Eu lembro que teve um final de semana aí no mês passado, estava comentando até com o meu terapeuta, eu falei, eu passei o final de semana inteiro assistindo filme. Eu não tinha energia para fazer nada. Tipo assim, no meio de uma pandemia, você tá passando por uma situação super difícil, todos os seus funcionários em casa, seu escritório fechado, você sem a sua rotina. É muito complicado você lidar com tudo isso, você ser produtivo. Então eu sempre falo, um dia de cada vez, assim, eu tô tipo muito Alcoólicos Anônimos, assim. Só por hoje eu produzi, só por hoje eu trabalhei, só por hoje eu tô indo bem, só por hoje. Tipo assim, tem dia que eu tô quase assim, por hoje eu tomei banho, sabe? Então, assim, um dia por vez, eu me permito isso, assim, eu sou bem humano comigo, assim, né? Eu já aprendi a me tratar bem. Mas dentro dessa composição, olhar e falar assim, tem espaço no mercado sim, para muito mais gente, tem espaço para muito mais processo, tem espaço para muito mais serviço e tem espaço para muito mais áreas. Eu honestamente precisava encarnar umas 8 vezes para fazer tudo que eu queria fazer. Tipo assim, sossegadamente. É que uma hora você aceita, né? Se você quiser fazer tudo, você não faz tudo com excelência. Então, você precisa fazer isso, né? Você precisa fazer escolhas também. E aí eu decidi fazer escolhas profissionais que fazem sentido. Excelente. Eu acho que tem a ver com isso. Professor, eu gostaria de deixar aberto agora aqui para os seus agradecimentos e suas considerações finais e aproveitar aqui um dos comentários da Janaína em que ela pergunta se tem um grupo de estudos sobre esse tema, para que você deixe aí novamente o seu site para ela entrar em contato e vocês poderem conversar mais sobre isso numa outra oportunidade. Tá aqui, ó. Então, compartilhei minha tela com vocês de novo. Toda semana vocês encontram informações no prof.rodrigoteles, no Instagram, sobre o BPC LOAS. Hoje mesmo tem uma postagem sobre a classificação internacional de funcionalidades, que te leva até onde? Que te leva até o meu site, que tem um blog, né? E aí aproveito, né, para poder, né, falar com vocês. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse nesse caso e me permitam, aqui, ó, vocês têm no site também, telesadv.com. Tem todas as informações, vocês podem entrar lá. Vocês vão encontrar uma aba inteira do BPC LOAS, tá ok? Vocês têm o escritório enxuto, que é meu outro modelo de negócio, escritório digital, aqui tem a minha advocacia, e aqui, enfim, meu currículo. Quando você entra aqui, você tem o manifesto do BPC LOAS, que é o LOAS Muda Vidas. Eu tenho um livro editado sobre benefícios assistenciais. Tem, enfim, né, materiais de apoio para advogados. Tem um curso online de 18 horas, que tem 483 slides só de BPC LOAS. E tem o blog. E aí, qual é a minha indicação para vocês? Gente, vem aqui no blog que você vai encontrar informações, ó. O uso da CIF em processos de BPC e como isso acontece. E a gente coloca aqui, ó, as informações, dá os dados.
explica o que é a CIF, coloca todas as informações, fala da análise, tem tudo aqui anotado. É um site bem completo, e aí para poder aproveitar e responder a Janaína, né? Isso. Janaína, eu, diferente da maioria dos advogados, já aprendi para mim que eu não tenho que fazer tudo sozinho, tá? Então, advogado é um bicho centralizador, né? Ele quer fazer tudo sozinho. Então, eu aprendi que eu não tenho que fazer sozinho. Então, eu tenho equipe, eu tenho funcionário de marketing, né? Eu tenho funcionário de financeiro, eu tenho funcionário de vendas, eu tenho estrutura. Então, assim, a gente não só posta no blog toda semana, como a gente posta as informações, a gente coloca dados atualizados. Se você entrar em contato por lá, minha equipe vai atender você, vai passar para mim as informações, né? Então, fica à vontade, mas eu acho que um ambiente super legal para poder começar é o blog, lá tem várias informações, né? A minha especialidade é essa, é nisso que eu trabalho, e eu sou professor de previdenciário também, mas confesso que minha paixão são benefícios assistenciais, assim. E veja, né? Ano passado foi 1/4 da operação do meu escritório, mas é o que eu sempre falo, quem corre de gosto não cansa, a paixão é minha, entendeu? Agora, eu sei que a minha paixão não é o suficiente para ter todos os meus processos, então trabalho com previdenciário também, tá ok? Excelente. Professor, gostaria de parabenizá-lo aqui pela sua apresentação Obrigado. em nome de todos os espectadores aqui da nossa Semana Jurídica Online da EBJUR e Sim. em nome da escola eu gostaria de agradecer por essa noite aqui conosco, por essa brilhante apresentação que foi feita. Obrigado. Eu agradeço você, Cairo, pela presença, agradeço a todos os alunos. Queridos, volto a dizer, eu não sei quem são vocês que estão do outro lado, mas por alguma razão vocês decidiram ficar 1h46 me ouvindo, falando sobre Deus sabe lá o que, entre benefícios assistenciais, não surtar na quarentena e não gastar o seu réu primário por aí. Dentro dessas condições, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer para vocês, fiquem bem, se cuidem, né? Cuidem da saúde de vocês, pensem sobre a advocacia de vocês, pensem sobre a carreira de vocês, pensem sobre os projetos de vocês. Eu sou professor, né, na EBJUR já há muitos anos, dou aula na pós-graduação de Direito Previdenciário e Assistencial. Geralmente eu inauguro as pós-graduações, essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Se algum de vocês tiver interesse em fazer pós-graduação, entre em contato com a escola, que logo vocês vão me encontrar. A priori, eu não posso te prometer, vou comentar, mas eu não posso prometer. A escola e eu estamos programando para eu inaugurar uma aula de pós-graduação em agosto. Mas a gente não sabe como vai estar a situação, né? Nesse exato momento no Brasil, mas a gente está presumindo, né, o MEC presume que o sistema educacional presencial pode reabrir nesse novo normal, né, a partir do segundo semestre. A gente não sabe, mas a escola vai mandar informação para vocês também podem procurar informação na escola. Eu geralmente inauguro as pós-graduações, esse espírito que, né, sempre leve assim o final de semana inteiro de aula, mas para dizer para vocês o seguinte, vai ser uma honra, né, encontrar vocês, trabalhar com vocês. Eu sou uma pessoa super solícita, quiser mandar mensagem para mim no Instagram, quiser mandar mensagem para mim no site, fiquem à vontade, o que vocês precisarem de mim, vai ser uma honra enorme cooperar com vocês, tá bom? Caio, mais uma vez, muito obrigado vocês por me ouvirem, desejo para vocês todo sucesso na advocacia, e a última palavra que eu queria deixar é a resposta à pergunta do Cairo. Existe espaço não só para muitos Rodrigos, mas existe espaço para pessoas muito melhores do que eu. Eu sempre falo para os meus alunos que o meu sonho é que os meus alunos sejam melhores do que eu. Eu já quase morri uma vez, né, e aprendi às duras penas que todo conhecimento que não é repassado e retido, ele é perdido. E sempre acreditei nisso, né, mas depois que aconteceu isso comigo, eu entendi isso com clareza. E o que eu posso dizer para vocês é, se o que eu trouxe aqui para vocês, e mais qualquer outra coisa que eu puder ensinar para vocês, puder beneficiar vocês, para vocês serem advogados de muito sucesso, com muito mais sucesso do que eu, com muito mais cliente do que eu, com muito mais dinheiro do que eu, vai que vocês andam de jato particular enquanto eu estou andando só de executiva, a questão se é que vocês querem, enfim, também não precisa, né, porque às vezes você quer andar num Boeing mesmo, fiquem à vontade, mas assim, tem espaço para todo mundo, tem muito espaço mesmo. O que eu acho importante é que nós sejamos muito bem-sucedidos naquilo que nós, né, nos colocamos para fazer, tá ok? Professor, mais uma vez, muito obrigado. E nós estamos aqui encerrando mais uma noite da nossa Semana Jurídica e eu reforço para todos o convite para que a nossa audiência de hoje esteja conosco aqui amanhã no encerramento dessa Semana Jurídica Online da EBJUR. Amanhã nós vamos discutir os impactos do Covid-19 nas questões sucessórias com o time de professores do Direito Registral. O debate vai ser mediado pela professora Érica Lucchesi, com a participação dos professores Marcelo Xavier e Wendel Salomão. Então,
Sigam nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Sigam o site da EBJUR para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Sigam lá o professor Rodrigo e eu encontro vocês aqui amanhã. Um ótimo final de noite para todos e até amanhã. Tchau, tchau.